E aí é por isso que o X ele é muito amplo, porque vai ter pessoas que trabalham em outras áreas que não seja de design, mas dentro do próprio design vai se dividir. Então tem a parte de pesquisa, né, que é o UX Research, tem a parte de interface, que é o próprio designer, né, que pensa ali, né, muito mais já no produto tangível. Tem a parte da escrita, né, que a gente tem que pensar muito no textual também, porque faz sentido fazer uma interface bonitona, mas não faz sentido nenhum, né, o que tu quer passar de informação. Boas-vindas a mais um episódio do Freakout Camp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca de cabelo curto, preto e ondulado, usando aqui um batom cor-de-rosa e uma camiseta escrita Freakout Camp. E hoje eu tenho o prazer de receber a Diana Fournier. A Diana ela é uma especialista em UX Research, com mais de 15 anos de experiência. Ela já ocupou cargos de liderança em empresas como iFood e PicPay. Ela atua como instrutora e mentora de UX e atualmente ela trabalha como Design Researcher Specialist na Meiuca. Diana, é uma alegria te receber aqui hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Anielda, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para falar com vocês. Eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo crespo. Eu tô com uma, não sei qual é o nome disso, gente, é uma travessinha, uma tiarinha, óculos de grau redondo, de armação cor marrom. Eu sou cheia de tatuagens, então imagine uma pessoa tatuada aí. E atrás de mim tem uma estante com diversos livros, com diversos bonequinhos e tudo mais. É isso. Obrigada pelo convite, viu? Perfeito. E, Diana, tem várias coisas que eu quero conversar contigo, mas eu gosto de começar assim pelo início. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a tua formação em design e o que te motivou a entrar no mundo de tecnologia. Boa, beleza. A minha história com design, ela é antiga, gente, né? Como ela falou, a Nilda, eu tenho 15 anos, né? Eu tenho essa carinha, mas eu já tenho 36 anos. E eu atuo com design desde 2007, né? E quando eu já estava na faculdade. Então, quando eu fiz desenho industrial, que é design, né? E quando eu estava lá no segundo ano, né, eu fiz o primeiro ano inteiro sem atuar, só estudando. A partir do segundo ano eu comecei a atuar como designer, né, no mercado. Mas para entrar na universidade, já foi assim algo bem direcionado para design, assim. Eu sempre desenhei muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que desenhou. Eu sou uma ilustradora frustrada, inclusive. Desenhava muito, fiz curso de desenho e pintura artística antes de entrar na faculdade. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu lembro que eu queria escolher muito algo referente à criatividade, né? A parte de criação. Só que, por ser filha de professor de ensino público, né? E não ser uma pessoa com muitos recursos, né, financeiros, a gente era de uma família humilde, né, não vou dizer pobre porque eu nunca passei fome, a gente sempre teve, né, tudo que a gente precisava, né, mas era uma família com poucos recursos, né, então eu não poderia me dar o luxo de fazer um curso que poderia não me prover, sabe, algo imediatamente depois que eu me formasse. Então, assim, eu pensei em fazer artes, né, para poder continuar desenhando, pintando, só que quando eu fui escolher, eu falei, putz, não, eu preciso escolher algo que tenha mais a ver, que possa, assim que eu sair da faculdade, tenha mais a ver com a cidade, porque eu sou de Manaus, para quem não sabe, né, eu sou nortista, eu sou de Manaus, do Amazonas, e lá em Manaus tem o Distrito Industrial, né, que é o polo industrial que é feito a maioria das coisas que a gente tem hoje no Brasil, né, nossas TVs, os videogames, tudo são feitos lá. Por causa disso, tem muita vaga lá de parte industrial mesmo, sabe? E aí, quando eu fui ler o edital daquela época, o edital era impresso, gente, né? Não era editais que a gente vê, né? De curso de vestibular. A gente vê digital, né? PDF, era impresso. Meu pai pegou um, trouxe para casa, e aí eu fui ler a descrição dos cursos. Quando eu li de design, que era desenho industrial, né? Depois ele mudou para design o nome do curso. Eu li lá, é o profissional que vai projetar, que vai, né, desenvolver novos produtos. Aí levava muito para a parte de produtos físicos mesmo, né, o edital. Então, sei lá, desenvolver desde cadeira a carros, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu achei, né, naquela época, lá em 2005, que tinha muito mais a ver com a indústria, né, que tinha lá em Manaus, que provavelmente eu poderia ter, né, uma vaga de emprego assim que eu me formasse lá em Manaus já, né, do que se eu fizesse artes, né. Então, por isso que eu fui lá e escolhi design, né, pensando já não, nesse futuro, né, que eu já precisaria meio que planejar, assim.
Mas foi muito certeiro, assim, porque eu entrei na faculdade e já me apaixonei pelo curso, assim. Eu gostei muito, sabe, de ter cursado desenho industrial. No segundo ano mudou a grade, né? Tipo, a grade era a mesma desde 88. E aí, quando eu tava lá, que eu entrei em 2006, no ano de 2007, a grade mudou e o curso passou a ser design, o nome dele mesmo, sabe? Lá na Federal do Amazonas. Então, minha história começou aí com design. E aí nós temos uma manauara aqui hoje, lá vinda do Amazonas, mas que mudou para São Paulo, né? E essa Sim, foi uma decisão que você fez logo cedo na sua carreira. E eu queria saber como foi essa experiência de você ter vindo de lá para cá. Eu sei que impactou muito a tua vida. sim. E se depois, né, na sequência, algo assim um pouco mais difícil de responder, que é, você acha que se fosse nos tempos atuais, você tomaria a mesma decisão? Olha, vamos lá. Vou responder primeiro a primeira parte, né? Que como foi que eu vim parar aqui, né? Sim, eu moro em São Paulo hoje, eu já moro há 13 anos aqui, né, em São Paulo. E aí tem muito a ver com a segunda parte da primeira pergunta que você falou, como é que eu entrei no mercado de tecnologia. Então, ainda em Manaus, né, minhas primeiras atuações como designer, eu atuei, como eu falei, né, tipo, eu já desenhava, então meu primeiro trabalho como designer foi ilustradora. Eu fui ilustradora do jornal universitário lá, né, tipo, da UFAM, e aí eu que ilustrava lá, era mó loucura, assim, fazia uns desenhos muito loucos pro jornal universitário, e aí esse foi meu primeiro emprego. Depois eu fui designer gráfico, e aí eu fui até cadista, não sei se você sabe o que é cadista, né, que é a pessoa que desenha, né, desenho técnico AutoCAD, eu fui isso também. Então eu fui diversas coisas ali no aspecto de design, né, enquanto estava estudando, né. Quando chegou no penúltimo ano ali, eu terminei em 2010, né, a faculdade. Quando chegou no penúltimo ano, 2009, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica, que era o PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica do Brasileiro, uma coisa assim, né, a sigla significa. E aí eu fiz esse projeto com o tema já em semiótica e interfaces digitais. Quando eu fiz esse projeto, ele me abriu portas, né, de coisas que eu nem sabia que eu poderia, né, ter, assim. Então, quando eu fiz esse projeto, surgiu, né, ao mesmo tempo, ali, quando eu estava finalizando esse projeto, surgiu uma oportunidade de estágio na Nokia, lá em Manaus, né, e que não era especificamente na Nokia, na indústria Nokia, né, mas era no Instituto Nokia de Tecnologia, que era como se fosse um anexo, que eles faziam, né, os projetos de inovação, de tecnologia e tudo mais. E aí, quando surgiu essa vaga, eu fui lá, né, tipo, me inscrevi, fui lá, né, concorrer, porque não era só eu, né, tinha outras pessoas, inclusive tinha pessoas da minha sala, que eu lembro que no dia que eu fui fazer a entrevista, dei de cara com uma amiga minha, que era da minha sala, e aí, quando eu fui fazer lá, eu descobri que a vaga era para ser o que hoje se chama UX Research, sabe? Era para ser UX Research, só que naquela época não era esse nome, era para ser analista de usabilidade. Esse era o nome antes, né? Que era aquela pessoa que ia atuar com pesquisas, né, tipo, com o usuário, mas no caso lá na Nokia, as pesquisas iam ser sobre devices físicos mesmo, sabe? Então, além de testar, né, apps que eram desenvolvidos lá dentro da Nokia para serem, né, usados nos telefones aí de modo geral, a gente também testava muito o dispositivo móvel mesmo, sabe? O hardware da coisa. A gente testava muito isso. E aí, só que assim, né, vinha meio que pronto, né, o projeto da Finlândia, que era a matriz, né, da Nokia, e aí chegava no Brasil, tinha o INDT lá de Manaus e tinha o INDT aqui de São Paulo, inclusive, que fazia os testes, sabe, com os usuários no Brasil, assim. Então, eu entrei já com esse tipo de trabalho, sabe? E aí eu fiquei um ano quase lá, não foi um ano completo, porque quando terminou a faculdade, terminou o meu contrato, né? Que era contrato de estágio, então terminou a faculdade, terminou o trabalho lá, mas eu me apaixonei. Foi aí Nilda, que eu me apaixonei, assim, sabe, pela essa área, porque eu não sabia que eu poderia atuar com isso, entendeu? Eu não sabia, assim. Então foi, né, lá em 2010, né, 2009 para 2010, que eu descobri, comecei a trabalhar com isso e eu me apaixonei. Quando eu entendi, né, quando eu estava terminando ali meu estágio, que eu entendi que eu queria continuar trabalhando com isso, aí que veio a situação. Quando eu olhei para o mercado de Manaus, e aí eu fui parar para pensar, né, tipo, putz, eu quero continuar trabalhando com isso. Será que aqui em Manaus tem aonde trabalhar com isso? Quando eu comecei a dar uma varredura no mercado, né, lá, tipo, eu vi que não tinha. Para dizer que não tinha 100%, até tinha um ou outro instituto, né, de tecnologia, né, instalado lá,
mas eles eram 100% atrelados a universidades, né? Tanto a UFAM quanto tem lá também tem uma outra pública que é a UEA. E aí esses institutos eles eram 100% atrelados a essas universidades. Então você tinha que ser ou estagiário, entendeu? Ou docente, enfim. E aí eu percebi que, putz, não vou conseguir continuar trabalhando com isso aqui em Manaus, né? E aí a única opção que eu tinha se eu ficasse em Manaus trabalhando com design era trabalhar em agência de publicidade. Fazer peças publicitárias, sabe? Essas coisas. Eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu, né? Isso foi dezembro, né, de 2010, quando terminou meu contrato. Aí eu fiquei chorando as pitangas no Twitter, né? Janeiro inteiro de 2011, né? Tipo, eu quero um emprego, quero trabalhar com isso. E aí meu ex-chefe da Nokia, né, que é o Robson Santos, para quem, né, quem estiver ouvindo conhecer, ele é uma pessoa que é uma referência na área, né, de UX hoje em dia. Hoje ele está na Magalu como head de pesquisa e desenvolvimento lá. Ele foi meu chefe na Nokia. E aí ele viu, né? Ele naquela época ele usava Twitter, eu também. Hoje eu já abandonei essa rede social. Ele viu meus tweets lá choramingando. Aí ele veio falar comigo, né? Que ele tinha meu telefone. Aí falou, Diana, vem para São Paulo. Aqui o que mais tem é vaga nessa área. Não sei o que. Ele começou a falar. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, né? Na época ele estava na Try Consultoria, que é uma consultoria também, né? Que tem bastante nome aqui em São Paulo. E de fato, a Try ela tem muita vaga ou para pessoas, né, tipo, temporárias, né, tipo, que é para a pessoa vem e trabalha só num projeto, ou para pessoas júniores, porque é justamente nas pessoas, né, que a gente precisa, né, para dar ali um gás, né, em projeto, né, na parte mais operacional mesmo, né? E como eu era júniorzinha, então era o perfil que eles precisavam, né? E aí ele me indicou. Quando ele me indicou, eu conversei com o pessoal da Try e eles falaram, tipo, isso numa quinta-feira, Nilda. Uma quinta-feira eles falaram comigo. E aí eles perguntaram, Diana, tu pode começar na segunda? Tipo, isso na quinta-feira, eu conversando por telefone lá em Manaus, né? O pessoal aqui. Aí eles falaram, tu pode começar na segunda? Aí eu lembro que eu falei, deixa eu ver, né? Eu vou ver se eu consigo passagem para chegar, né, no domingo e começar na segunda. Aí eu lembro, eu tinha ganhado um dinheirinho, né, na Nokia, porque, né, quando terminou o contrato, né, eu tive uma rescisãozinha ali, né, como eu era estagiária na CLT ali, né, carteira assinada, eu recebia ali um pouquinho de dinheiros. Eu lembro que eu fui num shopping lá em Manaus, eu comprei passagem de vinda para cá para São Paulo, volta para Manaus e depois vinda de vez. Eu ainda tinha que voltar para Manaus para colar grau, que eu não tinha colado grau ainda. Eu só tinha terminado, né? Entregue meu TCC e tal, precisava colar grau ainda. E aí eu fiz todo esse rolê. Quando eu voltei para casa, eu liguei, né, para Mônica, que era gerente de projeto lá da Try, e falei para ela assim: eu não consigo começar, na verdade, na segunda-feira, porque eu só tive a passagem para segunda. Eu consigo começar na terça. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu falei, então beleza, fechou. E aí foi isso, assim, foi assim, a minha tomada de decisão. Eu lembro que eu fui falar pro meu pai, pra minha mãe, eu falei, eu cheguei como que não queria nada, né? Eu falei, oi, gente, né? É o seguinte, tô indo embora pra São Paulo. Tipo, assim, sabe? Aí meu pai ficou horrorizado, como é que é? Tipo, eu falei, é isso, tchau, vou me embora. Aí meu pai, onde é que tu vai ficar lá? Eu conhecia, né, eu tenho uma amiga que mora até hoje aqui em São Paulo, a Nicole. Eu fiquei 3 meses na casa dela, eu falei, não, já resolvi tudo. Mentira, né? Tipo, eu só tinha falado um dia com ela, eu falei, olha, se tiver a possibilidade de eu ir pra aí, eu posso ficar na tua casa? Ela falou, pode. Vim embora. E aí foi isso, eu arrumei as minhas coisas e em final de semana me despedi dos meus amigos, do pessoal lá em Manaus e vim embora pra São Paulo. E tô aqui até hoje trabalhando com isso, menina. Foi loucura. E aí a segunda parte da pergunta que tu falou, né? Se fosse hoje, eu faria a mesma coisa. Olha, acredito que sim, porque eu sou esse tipo de pessoa, né? De que eu vejo uma oportunidade e falo, putz, né? Se é uma oportunidade que para mim faz muito sentido, eu vou lá e pego mesmo. Mas eu não sei o quanto seria necessário, dependendo, né, da área e da empresa, né? Que eu ia ficar, assim, porque em tese, hoje existe a possibilidade do remoto, né? Então, se fosse uma empresa remota, talvez eu não precisasse sair de lá, né? Mas se não fosse, eu acho que eu teria tomado a decisão, sim, de vir para cá, sabe? Mesmo assim. Acho que teria, sim. Eu falo dessa questão dessa decisão de ir para São Paulo, porque na época, aí se eu for pensar em 2010, tudo acontecia só aqui, só em São Exato. Paulo. E agora, 2024, especialmente depois aí de 2020 e tudo mais, as coisas estão muito mais distribuídas. Então, pensando muito mais em alguém que esteja te ouvindo, que é nortista também, e pensando, nossa, será que eu vou ter que fazer isso também? Eu vou ter que descer para São Paulo?
ou se sua opinião tinha mudado e hoje em dia você acredita que existem oportunidades, cada pessoa no seu estado, de Sim, conseguir. existe, mas a gente tem que ser, né, um pouco realista também, né? A gente tá vendo um movimento aí, né, de o povo querer voltar para o presencial, para o híbrido, entendeu? Então eu conheço pessoas que durante a pandemia conseguiram trabalhar a pandemia inteira, né? Inclusive, eu tive, né, no time que eu tive no PicPay, eu tive pessoas do Brasil inteiro, né? Então, do Norte, Nordeste, todo mundo não precisou sair dos seus estados, né, para trabalhar no meu time. Mas a partir do momento que voltou e o pessoal começou a querer ficar híbrido novamente, eu conheci pessoas que tiveram que se mudar para São Paulo depois da pandemia, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, acho que depende da empresa que você tá, né? Tem empresa que continuou 100% remoto e tá tudo bem, contrata todo mundo remoto mesmo, mas tem outras que não, né? Que insistem nesse modelo, né? E estão voltando pro presencial. Aí realmente seria uma tomada de decisão referente a isso, sabe? Ao meu ver, assim. Hum, perfeito. E aí, então, você fez uma formação em design, você mergulhou no UX e se apaixonou. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é UX. Vamos pensar no UX Experience, o UX Design. O que é esse universo? Porque tem várias profissões que caem dentro desse guarda-chuva. Sim, sim. Então, como eu falei, né, lá atrás, quando eu trabalhei com isso a primeira vez, lá em 2009 para 2010, então tinha, quer dizer, já tinha esse nome, porque esse termo ele existe já faz um tempo, desde os anos 90 ali, né, que o primeiro que cunhou esse termo foi o Donald Norman, né, que é um dos precursores aí da área, Donald Norman, inclusive eu tinha o livro dele na faculdade, que é onde ele menciona isso pela primeira vez, e eu nunca tinha me tocado disso, que é o livro Design do Dia a Dia, né? Inclusive, ele tá na minha estante ali, ele é uma das bíblias de design. E aí, quando eu descobri essa área, né, na verdade foi por um caminho diferente dos demais, né? Geralmente o pessoal descobre ao contrário, né? Entra na área de tecnologia, começa a, sei lá, a atuar com produto, com tecnologia, aí descobrem o UX, né? Ou, tipo, estão ali ao redor, né, da tecnologia e descobre o X por acaso ali. Eu, no meu caso, foi meio que, foi a partir da academia mesmo, assim. Eu tive uma disciplina na academia, que o nome dela era ergonomia. Para quem não sabe o que é ergonomia, é o estudo, né, da relação entre o homem e a máquina. E aí, na ergonomia, a definição de máquina é qualquer coisa que o ser humano tenha interação. E aí, quando eu estava na universidade, eu fiz essa matéria. E aí era isso, né? A interação entre o homem e a máquina. Então, nessa matéria, já falava muito sobre, tipo assim, que a gente tem que colocar, né, no centro, né, a pessoa para estudar a relação dela com aquela máquina. E aí, máquinas definiam uma série de coisas. Podia ser desde computador, smartphones, TVs e até coisas, sabe, tipo, que a gente utiliza no dia a dia. Então, uma própria cadeira, uma mesa, uma estação de trabalho é uma interface que pode ser considerada uma máquina, sabe? Porque afinal tem uma pessoa, um humano ali, né, interagindo com aquilo. Então você tem que projetar todo aquele sistema pensando naquela pessoa. Beleza. Aí eu tive essa matéria na faculdade e aí dentro da matéria eu ouvi a primeira vez o termo chamado IHC, que é a interação homem-computador. Porque a IHC, ele é um recorte da ergonomia, né? Que é, como eu falei, a ergonomia estuda a relação do homem com a máquina. E a máquina pode ser qualquer coisa, pode ser um copo que eu estou segurando uma garrafa, né? Tipo, por exemplo, desenvolver uma mochila. Ela é um projeto ergonômico, sabe? Porque você tem que desenvolver aquela mochila que seja de uma maneira que, se ele colocar 20 quilos naquela mochila não deveria trazer problemas, sabe, para a saúde daquela pessoa. Você deveria pensar no corpo da pessoa, na interação com aquele objeto, para que aquele objeto seja o melhor possível para ela, né? Um caso que estuda muito ergonomia é desenvolvimento de tênis, né? Tênis para corrida e tal. Eles têm estudo para caramba de ergonomia e tal. E aí, dentro da ergonomia, que é, né, é uma disciplina maior, tem um recorte do IHC, que aí é a interação homem-computador. Porque aí é o mesmo, né, é o mesmo princípio da ergonomia, né? Então, estuda a relação do homem com a máquina, mas aí começa a funilar para computadores e para dispositivos tecnológicos, entendeu? E aí começa a funilar, né? Então, beleza. Aí eu vi pela primeira vez isso, eu falei, opa, tem uma coisa aqui, né, que é a interação homem-computador. E aí começa a estudar sobre interação da gente com tela, e aí diversas telas, né? Porque vai desde tela de computador, tela de smartphone, tela da própria TV,
interação da gente com dispositivos de controle mesmo, né, e navegação, então controles remotos, sei lá, tipo smartwatch, tudo. E aí IHC estuda tudo isso. E aí, afunilando mais ainda, né, quando eu comecei a estudar IHC, que eu ouvi pela primeira vez o termo de usabilidade. Porque é dentro de IHC que se fala sobre usabilidade, né, que aí a usabilidade nada mais é do que a disciplina, o conceito, né, que vai estudar o como a gente utiliza as coisas, né, e o quanto que a gente deveria projetar isso para ser uma coisa boa de se usar, fácil de se usar, claro de se usar, né. E aí, quando foi esse caminho que eu fiz, entendeu? E foi dentro da academia, não foi fora, não foi trabalhando, foi dentro da academia ainda. Então, foi estudando, tive a matéria de ergonomia, aí dentro de ergonomia eu vi o IHC, aí dentro do IHC que eu fui estudar usabilidade, eu falei, opa, tem um local aqui que eu achei legal, né? Uma área de conhecimento bacana. E aí é por isso que eu fiz o meu projeto de iniciação científica, porque eu gostei dessa área. E o meu TCC na faculdade também foi sobre ergonomia. E aí, beleza, né? E aí eu descobri isso e aí comecei a trabalhar com isso. Só que sem saber ainda se era o X, né? Como eu falei, né? Tipo, eu era analista de usabilidade. Quando eu vim para São Paulo e que eu participei pela primeira vez de um, como é que eu posso dizer? Não era um evento, né? Tipo, não era um congresso, era, sei lá, era um encontro desses que tinha das associações, né? Tipo, de UX aqui em São Paulo. Eu fui, sei lá, tipo, no meu segundo mês aqui em São Paulo teve um e eu fui. Que era da UPA, que virou a UXPA agora, né? Que é a Associação de Profissionais de UX. Antes era a Associação de Profissionais de Usabilidade, né? Então mudou o nome ali. E aí, quando eu fui, e aí foi lá que eu comecei a ver esse termo de UX nesse lugar. Aí eu falei, caraca, mano, então eu sou UX. É isso que eu sou, né? Só que depois disso, eu ainda não tive o X no meu cargo. Então eu fui na Try, eu fui analista de usabilidade, que era UX Research, né? Que eu fazia só pesquisa. Quando eu saí de lá, eu fui para a Tritone, e lá na Tritone eu fui arquiteta da informação, que nada mais é, né, do que a pessoa que desenha, né, toda a parte de flow, né, de navegação das coisas. Eu fui arquiteta da informação. Depois no UOL, eu fui uma mistura de arquiteta da informação com UX design. Aí lá que realmente foi a primeira empresa no UOL, que eu trabalhei em 2012, que teve UX no meu cargo. Entendeu? Porque até então eu tinha sido analista de usabilidade, arquiteta da informação. E aí o UX foi a primeira vez que teve no meu cargo. E aí foi aí que eu fui entender o que era o UX de fato, entendeu? E aí só para explicar, né, para todo mundo que tu falou, né, o UX, né, pode ser um monte de coisa, de fato, porque assim, quando você vai estudar o X e aí o termo, né, é User Experience, que nada mais é, né, do que a experiência do usuário, a gente não tá falando só de uma tela, sabe? Quando a gente, né, fala, apesar de o povo, né, querer só funilar, né, para tela, querer só funilar, né, para coisas assim que te desenvolve. Não. Quando você está falando de um produto, é óbvio que a tela faz parte da experiência, mas não somente. Vai desde o atendimento, né? Tipo, sei lá, deu um pau ali naquele sistema, a pessoa vai ligar para algum lugar. Aquele atendimento que ele vai ter também faz parte da experiência, né? Se for um serviço, por exemplo, é um banco, né, físico, né, não digital, sei lá, é um tipo um Itaú. Você vai ter as outras interfaces ao qual o seu usuário vai ter contato. Vai ser o gerente do banco, vai ser os pontos de atendimento, né, físicos, vai ser um monte de coisa, o próprio cartão, né, tipo de crédito e tudo mais. Tudo são pontos de contato que faz parte da experiência, né? E aí é por isso que o X ele é muito amplo, porque vai ter desde pessoas que trabalham em outras áreas que não seja de design, mas dentro do próprio design vai se dividir, né? Então tem a parte de pesquisa, né, que é UX Research, tem a parte de interface, que é o Product Designer, né, que pensa ali, né, muito mais já no produto tangível. Tem a parte da escrita, né, que a gente tem que pensar muito no textual também, porque não faz sentido fazer uma interface bonitona, mas não faz sentido nenhum, né, o que tu quer passar de informação e tudo mais, então, que é o que a gente chama de UX Writing, né. Também tem a parte que aí é a pessoa que olha mais pro holístico, né, do serviço, que é o Service Design. Então, tudo isso faz parte de um grande guarda-chuva, né? E aí tem até uma imagem famosinha, né, na internet. Se vocês forem jogar UX, né, tipo guarda-chuva, vocês vão ver. É uma imagem que eu já usei nos meus slides, inclusive, de aula, que é um guarda-chuvinha, que, né, tá lá o X, aí debaixo desse guarda-chuvinha tem várias, sabe, várias áreas, assim.
E aí é até legal para quem está começando bater o olho e falar, putz, para até você ver com o que você se identifica, sabe? Para onde você gostaria de olhar e tudo mais. Então é isso, assim, o UX vai muito além. E para mim, hoje, né, depois de trabalhar com várias empresas de tecnologia, big techs, empresas de produto, para mim, UX é tudo. É produto, é desenvolvimento, sabe? A parte de engenharia, é design, é CX, é sales, a parte de venda, sabe? Também, para mim, tudo deveria, pelo menos, minimamente ter um indicador referente à experiência, sabe? Mas, infelizmente, não é uma realidade, né? Mas é isso que a gente acaba tendo que medir e tá trabalhando com isso, sabe? E quando a gente pensa em UX Research, qual que é o escopo exatamente? O que se espera dessa profissão? Boa. UX Research, ele, né, só pelo nome também, né, fala ali, né, pesquisa de UX, né, pesquisa de experiência do usuário. Ele se difere, por exemplo, de pesquisa de mercado por algumas coisas, mas eu já devo dizer, isso né, eu falo muito para alunos, né, que eu tive em cursos, que eu dou aula na Mergo, na Terra, né, tipo de UX Research e tal, que assim, vem muita gente, por exemplo, da pesquisa do mercado, né, querendo entrar em UX, ou da própria pesquisa acadêmica, né, pessoa que fez mestrado, fez doutorado, quer ser UX Researcher. Eu já deixo claro assim que não se difere os métodos, né, e os pensamentos realmente, né, críticos e metodológicos, assim, né, não se difere. A gente utiliza, inclusive, das mesmas ferramentas, sabe? Tipo, dos mesmos métodos. Então, entrevistas, pesquisa de campo, estudo de caso, tudo isso a gente utiliza, né? O que se difere é o tempo que a gente tem para fazer esse negócio rodar e os entregáveis, né? Porque, por exemplo, se você está na universidade, você está fazendo mestrado, você tem 2 anos para fazer uma pesquisa, né? E no final você vai entregar uma dissertação. Se você está dentro de uma empresa, de uma big tech da vida, provavelmente você vai ter só um mês para fazer uma descoberta, né, e trazer um acionável de produto ali. Mas com certeza você vai utilizar de alguma coisa que você já viu antes. Então você provavelmente vai fazer uma entrevista de profundidade, você provavelmente vai fazer um formulário, um questionário, que coisas que você como pesquisador, seja em qualquer âmbito, você provavelmente já fez. Então assim, essa parte, né, ferramental e de colocar coisa para rodar mesmo, não se difere. O que se difere é o tempo que a gente desenvolve as pesquisas, né? E o que a gente tem que entregar, né? E aí, só para falar da tua pergunta, né? A definição, qual é o escopo, né? Então, vamos lá. Imaginando dentro de uma empresa, né? Hoje de produtos, que são a grande maioria que tem, assim, empresas de produtos, assim. Provavelmente vai ter lá, né, as áreas, né, da empresa, vai ter a área de CX, vai ter a área de operações, vai ter a área de tecnologia, né, que é os engenheiros, os devs, vai ter a área de produtos, e aí, às vezes, design, ele tá fora de produtos, mas às vezes faz parte, né, tá dentro de produtos. Então, às vezes eles são pares, às vezes não, às vezes design tá dentro de produto, né. Eu gosto quando são pares, porque aí tem a mesma, como é que eu posso dizer? Tem o mesmo nível de discussão ali, né? Quando tá dentro, a gente é meio subordinado. Mas assim, já aconteceu de eu estar em empresas que design era dentro de produtos e a gente tinha uma relação muito boa, sabe? Assim, tipo, a gente tinha voz também. Mas também já passei, né? Já passei por todos os cantos, já passei também pelo contrário, né? Por empresas que a gente estava dentro de produtos e produto tinha mais voz do que design. Então, acontece, né? Isso é normal, inclusive. E aí, beleza, sabendo que você está dentro de um time de design, dentro desse time de design, provavelmente também vai ter, né, os silos ali dentro. E aí vai ter o product designer, que é a pessoa que provavelmente vai estar dentro de um contexto menor, que te chama de squad, né, que te chama ali dos times mesmo de desenvolvimento. Então, a pessoa PD, ela vai estar ali olhando para um escopo específico do produto. Sei lá, eu sou a pessoa PD. Vou pegar o exemplo do PicPay, né? Eu sou a pessoa PD que estou responsável pela home inteira, entendeu? Então, tipo, tudo que a gente mexer na home é eu, junto com o time lá, né? Junto com o PM, que é meu par, junto com os devs que vai mexer. Aí tem, né, o time de writing, que com o modelo que hoje, né, veio, né, desde a pandemia, writing e research também, a gente está muito num modelo mais cross, né? A gente não está no micro, que nem o PD. A gente olha para o todo, né? A gente acaba olhando para o todo. E aí vai depender da empresa, sabe, Nilda? Qual é o escopo? Porque, assim, se for uma empresa mais madura, o research ele pode ficar em dois aspectos, que é Ops, que é operações, né? UX Research Ops, ou
nas pesquisas mesmo, né, ali, que precisam ser desenvolvidas. Por que eu tô falando essas duas coisas? Quando eu estava no PicPay, quando eu montei o time que eu montei lá foi muito robusto, né? E aí tinha as duas coisas. A parte de Ops, ela é a parte que vai organizar e vai prover ferramentas de pesquisa, não somente para o time de research, mas para todo mundo que quiser fazer. Porque, em tese, sai mais barato todo mundo fazer pesquisa do que ter um time, sabe? Tipo, só para isso, né? Então, inclusive, né, foi o que aconteceu, né, o movimento, né, depois desses layoffs, né, diminuíram bastante os times de research, porque essa tese, ela é realmente válida, sabe? Assim, tipo, você tem X PDs aqui, em tese, eles deveriam estar fazendo pesquisa nos times deles, né? É óbvio que acumula ali, né, um pouco mais, né, o papel dessas pessoas, mas eles podem fazer pesquisa. Então, as pessoas de Research Ops, elas estão ali para prover ferramentas de formulários online, para ajudar no recrutamento, sabe? Para ajudar ali nessas partes mais operacionais mesmo da pesquisa. Então, assim, tem empresa que o research, na verdade, faz só isso, Ops. Ele não faz pesquisa, ele só faz Ops. Quem está fazendo pesquisa são as pessoas, né, designers que estão dentro dos times. Aí tem a outra atuação, que é o pesquisador full mesmo, né? Que é a pessoa que vai atuar com pesquisa. Nesses casos, o mais comum, tá? Mas isso não é o único caso. O mais comum, essas pessoas elas são responsáveis por pesquisas mais robustas e maiores que o PD que está lá dentro da squad não vai conseguir puxar. Porque ele não tem tempo, né? Ele tem que fazer tela, ele tem que fazer um monte de coisa e tudo mais, então ele não vai ter tempo para puxar. Então, essas pesquisas mais robustas, maiores, geralmente é o researcher que puxa. Né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, lá no PicPay, os PDs faziam muitas pesquisas, muitas. Eles faziam de validação. Por exemplo, eu sou PD, estou desenvolvendo uma solução aqui, eu preciso testar com o meu usuário. Quem fazia esse teste era o PD, não era o researcher. Mas, para aquele mesmo, né, para aquele mesmo grupo de pessoas, a gente também estava fazendo, por exemplo, uma pesquisa mais robusta que ia ajudar eles a tomarem uma decisão de negócios, sabe, no próximo ciclo de desenvolvimento. Aí, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Estamos começando um novo produto aqui. A gente não faz ideia se a nossa base de usuários atual vai aderir ou não a esse produto. Então, vamos entender com os usuários, né? Mandar um formulário online primeiro, né? Com algumas perguntas, chamar algumas dessas pessoas para conversar, né? Fazer uma entrevista de profundidade para a gente entender se há um fit ali, né? Tipo, dessas pessoas com o que a gente pretende vender ou desenvolver aqui. Então, esse é um tipo de pesquisa, por exemplo, que ela está fora, né? Do dia a dia de um time ali de desenvolvimento, porque afinal, né, não é sobre solução, é sobre o problema, né? Descobrir problemas dos usuários. Aí essas coisas, geralmente, se tiver um researcher, né, que está com esse foco em fazer pesquisa, geralmente vai ser essa pessoa que vai fazer, entendeu? Então, assim, eu não sei se, né, depois de toda essa explicação ficou claro. Assim, então, a atuação do research hoje, do UX Research, ele é em pesquisa de experiência, ou seja, ele sempre vai ser voltada para pesquisas referente ao produto ou serviço, né, que se presta ali na empresa, e ele pode ter dois aspectos. E aí, esses dois aspectos não necessariamente são pessoas diferentes, tá, Nilda? Pode acontecer de a mesma pessoa research ser as duas coisas. É raro, mas sempre acontece. Que é, tipo, a pessoa ser pesquisadora e research ops, tá? Então, tipo, eu conheço várias pessoas que ela é as duas coisas dentro da empresa. Às vezes ela é só ela de pesquisa na empresa, e é ela que faz as pesquisas, é ela que é research ops, é ela que faz tudo. E é comum acontecer, né? Então, mas existem esses dois aspectos, né? O aspecto de ops, de operações, e o aspecto de colocar a mão na massa mesmo e ser a pessoa que puxa pesquisas maiores, sabe? Eu adorei essa parte do "é raro, mas sempre acontece". Achei fenomenal. E eu quero depois fazer perguntas mais específicas sobre as etapas de UX Research, mas você citou aqui alguma coisa que eu acho interessante a gente conversar antes, que é sobre a sua experiência como liderança ali, e aí você usou como exemplo o PicPay, aonde você montou uma equipe. E aí, eu acho muito legal quando eu entrevisto alguém que teve a experiência de ocupar um papel técnico e assumiu também um papel de liderança, porque muitas pessoas têm interesse de fazer essa transição, de sair de uma parte só técnica e ir para a liderança, né? Então você tem essa experiência, eu gostaria de saber, esse foi o seu primeiro
cargo como liderança e como que você se preparou? Porque montar uma equipe deve ser desafiador, saber o que que é necessário deve ser desafiador. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Ir para liderança foi uma coisa meio natural, assim, né? Porque eu já era uma pessoa que puxava muita coisa, né? E aí, esse é um ponto que a gente tem que falar, né? Você ser líder, não necessariamente você precisa ser gestora, né? Isso é importante. Então, assim, a liderança não necessariamente precisa ser de pessoas, você pode ser uma liderança técnica também, né? Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma, uma especialidade muito forte, né? Você é muito bom numa coisa, né, técnica. Você pode ser a pessoa líder referente àquele assunto dentro daquela empresa, entendeu? Tipo assim, falar sobre data alguma coisa é com fulaninho, porque é ele que manja mais nessa empresa, então ele vira uma liderança técnica, então ele pode capacitar as pessoas, ele pode mentorar, ele pode criar ferramentas para as pessoas utilizarem. Então ele vira uma liderança técnica, né? Nesse aspecto, eu já estava meio que atuando nisso de quando eu trabalhei ali os últimos, né? Eu fiquei 3 anos e meio, os últimos 1 ano e meio ali, 2 anos, que eu trabalhei no Grupo Zap, né? Que era o, o Viva Real, que depois se juntou com o Zap Imóveis, né? Virou Grupo Zap, e que hoje virou Grupo OLX, né? Que a OLX comprou tudo. Enfim, aí naquela época era Grupo Zap. Eu trabalhei lá, então lá, por exemplo, eu puxei algumas coisas, sabe? Eu era a pessoa, por exemplo, que eu gostava muito de Ops, né, lá. Então, a questão de organizar repositório, né, de pesquisa, organizar os dados, testar novas ferramentas e modelos, era eu que puxava, né? Eu tinha uma par lá, era só eu e mais uma pessoa, eu tinha uma par lá, ela também gostava muito disso, mas acabou que, por exemplo, a parte de Research Ops ficou muito comigo. Então, eu acabei sendo uma liderança técnica de Research Ops, né, nesse caso. Quando eu saí de lá, a minha primeira experiência não foi no PicPay, foi depois que eu saí de lá. Eu fui para Tritone, não, para Scali, né? Lá na Scali eu fui Research Lead. Só que lá, né, eu primeiro fui lead de eu mesma, né, porque eu cheguei lá não tinha ninguém. E aí depois eu tive uma liderada, então ficou uma duplique, né? Até falar para ela que não era equipe, era uma duplique. Era eu e ela. E aí lá eu fiz as duas coisas. Eu atuava, né, tipo, com a mão na massa, porque afinal o time se resumia em 2 pessoas, né? Então eu tinha que meter a mão na massa, não dava para eu ser só pessoa gestora. Mas foi lá que eu comecei a iniciar essa parte de gestão, né? Então eu saí um pouco só da liderança técnica, de ser a pessoa que era referência na pesquisa, de desenvolver coisas, né, para melhorar o processo. E aí eu comecei essa pessoinha que entrou no meu time, que era a Aline, hoje pensa numa research maravilhosa, inclusive se ela ouvir ou estar mencionando ela, eu vou falar para ela que ela é muito foda. Ela tá no Nubank hoje. E aí ela foi né, a minha liderada lá, e ela foi uma pessoa foi a primeira pessoa que eu geri, né, tipo, na vida, assim, então, fui a liderança dela, então, com ela eu fiz o PDI dela, né, com ela eu fiz toda a parte de desenvolvimento do que ela queria dentro de research e tudo mais. Não fiquei muito tempo nessa empresa, então não deu para, né, desenvolver muita coisa, mas lá eu ainda cheguei a ter mais 2 liderados, então no final, quando eu saí, eu tinha 3 liderados, né, e eu, nessa empresa. Então foi lá que eu comecei esse mundo aí de gestão, né? Mas ainda não era 100%, porque, por exemplo, eu ficava com esse papel, né, de PDI, de desenvolver, né, os meus liderados nessa disciplina de research e tudo mais, mas eu, por exemplo, não era eu que tomava a decisão, por exemplo, de contratação, de promoção, não era eu. Era a minha líder, a diretora de design. Então, essa parte mais burocrática mesmo, né, tipo da gestão, acabou que nessa minha primeira experiência, não ficou comigo. Aí, beleza, fui pro PicPay, né, saí da Sky e fui pro PicPay. Aí sim no PicPay foi a primeira experiência de gestão 100% de pessoas. E aí eu tive acesso a tudo, porque, por exemplo, na Sky eu não tive acesso por exemplo, a budget, né? Tipo, o dinheiro que a gente tinha para contratar tabelas de salário, sabe, que eu podia oferecer, né? De quanto que eu poderia dar, né? Tipo, de promoção ou não para as pessoas. Isso eu não tinha esse poder na Scali. Eu passei a ter esse poder, né? Tipo, é óbvio, né, que também, né, não podia sair promovendo e era dentro, né, dos critérios que tinha lá, mas assim, eu passei a ter acesso a essas burocracias de gestão, entendeu? Tipo, foi no PicPay.
E aí, então assim, quando eu me tornei gestora mesmo, já era algo que eu estava indo para este lugar, né? Porque eu já estava atuando como liderança técnica e tudo mais. Eu falei, quer saber? Vamos lá, né? Se tornar líder de pessoas também, então, né? Gestoras e tal. E aí eu me tornei uma pessoa gestora, né? Liderança de pessoas. E eu devo dizer que o PicPay foi, assim, o meu case de sucesso, assim, em questão de time, assim, porque posso contar um pouco mais depois do iFood. O iFood, eu tive uma equipe bem menor, né? Tipo, no iFood. E eu entrei no iFood num momento que não estava mais crescendo, né? Não estava mais abrindo vagas. Então, eu não tive, por exemplo, a oportunidade de contratar no iFood, né? Eu entrei, já tinha um time formado e eu, eu liderei as pessoas que já estavam lá, né? Enquanto que no PicPay, não. O PicPay, eu realmente tive a oportunidade de montar o time do zero, praticamente. Porque eu entrei e só tinha 2 pessoas. Quando eu saí, eram 21 contando comigo. E aí, cada uma das pessoinhas que entraram depois, eu, né, tipo, entrevistei, eu fiz todo o processo seletivo com todo mundo, entendeu? Então, assim, foi muito bacana, assim. E é isso, assim. Então, essa foi o caminho, né, que eu segui, assim. Eu tava, primeiro, fui, né, colaboradora individual. Primeiro ali, né, me tornei uma liderança técnica para aí sim, né, tipo, fazer essa transição, sabe? Não foi uma transição seca, assim, né? Tipo, eu tava como um sênior e passei, sabe, para gestora, assim. Eu fui fazendo ali meio que um shift devagarzinho, entendeu? Montar uma equipe do zero. Quando você pegou esse desafio aí, você falou: "Meu Deus, eu não sei o que fazer", porque eu entendo que você teve que tomar essas decisões. Aham. E aí você foi fazendo pesquisa, você já sabia o que você precisava, você foi descobrindo no meio do caminho? Então, foi muito legal essa experiência justamente por isso, assim, é óbvio, né, que foi muito legal montar a equipe, mas foi muito legal para mim também. Porque, assim, eu passei a entender um monte de coisa, sabe, mulher? Por exemplo, primeira coisa, né, a gente tem que entender a as necessidades da empresa, né, e de negócios, né. Então, primeira coisa que eu comecei a entender, assim, eu entrei lá, olhei para o time que tinha lá e falei: "Ok, entendi quem são as pessoas que estão aqui e quais são as necessidades de negócio". Já percebi logo de cara, por exemplo, que a pessoa que está aqui neste lugar, talvez ela não deveria estar, não devesse estar aí. Eu posso movimentar ela para esse outro time aqui. Dar um exemplo, por exemplo, aconteceu isso, né? Mais de uma vez nesse time, de estar uma pessoa olhando para um time que é um time que precisava muito de descobertas profundas, e essa pessoa ela não tinha tanto esse perfil, ela era mais um perfil quantitativo, sabe? Ela gostava de fazer muita pesquisa quant, assim, de olhar números e tal. E aí tinha uma oportunidade num time que, sabe, as pesquisas eram muito mais números e tal, então eu movimentei ela de um lado para o outro. Só falei, opa, você faz muito mais sentido aqui. Aqui eu vou colocar uma pessoa que gosta dessa parte, sabe, de falar com o usuário, de cavucar mesmo, de fazer. Então, assim, quando eu me tornei gestora, eu tive que aprender tudo isso, né? Ter esses olhares, sabe? Tipo, de conectar a necessidade de negócio do momento com o perfil da pessoa. Porque, assim, mas não adianta. O meu processo seletivo, até hoje eu falo, né? Tem uma amiga minha que. Eu tava conversando um dia desse com ela, a gente tava falando do nosso processo seletivo, que ela tá seguindo um parecido, né? Que a gente por um lado, a gente até é um pouco criteriosa, mas não necessariamente criteriosa, assim, de carrasmo, sabe? De ser carrasca, assim, não é sobre isso. É sobre, tipo, você entender que você trazendo uma pessoa, minimamente, você não vai ter 100% de garantia, obviamente que não, né? Porque você só conhece a pessoa pelo case que ela tá te mostrando, você vai saber se ela vai entregar ou não só depois que ela entra, mas você conseguir minimamente garantir que aquela pessoa ela vai ter fit com aquele time, entendeu? Que ela vai ter fit com a empresa e que minimamente ela tem a capacidade técnica, né, de hard skills, soft skills também, de entregar o que se precisa, entendeu? Então, assim, quando acontece, por exemplo, de você trazer uma pessoa achando que é uma senioridade e no final não é erro da pessoa, sabe, Nilda? Ao meu ver, não é. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trouxe uma pessoa sênior. Depois de 3 meses, a gente percebeu que ela não era sênior. Ela era menos, sabe? O erro não é da pessoa, sabe? O erro é de quem contratou. Porque a gente que deveria, né, enxergar isso, entendeu? Então a pessoa não vai negar uma vaga de sênior, entendeu? Para ganhar mais, ela não vai. E se ela passou no processo, na cabeça dela, realmente ela tem aquela senioridade. Mas agora, quem contratou e depois de 3 meses percebeu que, putz, a pessoa não está entregando, mas não porque ela é ruim,
é porque realmente te trouxe ela com uma senioridade acima. O erro é da pessoa que contratou, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa eu fui aprendendo na marra, mulher. Sabe? Fui montando esse time assim na marra. Assim, então aconteceu de eu trazer pessoa que não entregou, que a gente percebeu, tipo, putz, o que a gente vai ter que fazer, sabe? Vou ter que movimentar, o que a gente vai ter que fazer? Desenvolver essa pessoa, sabe? Dar um prazo de desenvolvimento, né? Pra começar a entregar o que na senioridade que ela veio. Ah, já teve vários casos assim. Então, para quem quer se tornar, gente, liderança aí, né, que estiver ouvindo, tem que pensar em tudo isso. Porque liderança, as pessoas às vezes olham para o cargo de liderança só porque, né, ai, eu quero crescer na carreira, né, e parece ser o caminho mais curto, né, e mais fácil, é se tornar gestor e vai embora, né. Mas não é fácil, sabe? E aí tem gente, tanta gente despreparada, sabe, nesses lugares de gestão, assim, que tu percebe que só tá ali porque, sei lá, porque quer crescer na carreira, mas não olha para as pessoas, sabe? Não olha para o desenvolvimento delas, não olha para a capacidade técnica delas, sabe? O que é bom para elas, onde elas deveriam estar para estar se desenvolvendo da melhor maneira, sabe? Então, tipo, e aí isso eu tive que aprender meio que na marra, sabe? E com certeza o PicPay foi a empresa que eu tive a oportunidade de aprender tudo isso, sabe? E quando você é líder de um departamento, eu não sei se era líder de departamento ou de equipe, no caso É do de equipe, PicPay, nesse caso era a no equipe. caso, você era uma líder de uma equipe. Você tinha as demandas que vinham, que era passada para a tua equipe, ou também era uma das suas responsabilidades, escolher essas demandas e levar ela para a tua liderança? Ou Boa. tinha os 2 movimentos? Então, lá era o seguinte, né? O primeiro modelo, quando eu cheguei, que era só 2 pessoinhas, né? Lá só tinha, a gente chama de verticais, né? Quando as pessoas que trabalham com produto sabem, né? Assim, quando a gente tinha a vertical de PF, que era pessoa física, e a vertical de PJ, pessoa jurídica, né? Que era nada mais é do que as áreas dentro da empresa, entendeu? Tipo, os produtos que eram voltados para pessoas físicas e os produtos que eram voltados para pessoas jurídicas. E aí, cada uma das researchzinhas estavam dentro dessas áreas, entendeu? Então, tipo, uma respondia todas as perguntas de PF e outra respondia todas as perguntas de PJ. Esse era o modelo que eu cheguei. E aí, nesse modelo, elas estavam trabalhando no modelo de receber demanda. Elas eram demandadas, entendeu? Então, tipo assim, tem uma pesquisa aqui, a gente precisa descobrir isso. Elas iam lá, colocavam no backlog, eu priorizava, né? Aí eu ajudava na priorização, fazia a pesquisa. Só que assim, a empresa, menina, eu entrei e tinha 1.200 funcionários. Quando eu saí era 4.500. Então, assim, nesse meio tempo, por isso que o time cresceu demais também, sabe? Não foi só porque, eu mostrei valor. Não, na verdade, não. Até o último segundo, o pessoal questionava muito o papel do research ainda ali dentro, sabe? E isso acontece, tá, mano? Isso é comum, assim. Eu acho que uma das dores da área de pesquisa, inclusive, é mostrar valor, né, para a empresa, assim, o quanto que a gente tá, porque o que o research entrega não é algo tangível no produto, né? Não é algo que a gente consegue medir tão rapidamente, porque afinal, se você entrega uma pesquisa com insights relacionáveis, a pessoa tem que priorizar no produto e se ela quiser colocar em prática aquilo, sabe? Se ela coloca, aí que a gente vai medir o impacto, entendeu? O impacto da pesquisa não é direto no produto, né? Depende de outros fatores. Então, isso acontece. É só um disclaimer, né, para quem está ouvindo, assim. É, e aí, esse era o modelo no começo, né? Então, elas eram bastante demandadas. Só que a empresa começou a crescer muito. Teve um momento, mana, que não tinha mais como, assim. Era 300 pesquisas para uma pessoinha de cada lado. Eu falei, não, não tem como, gente, não tem como. E aí, foi aí que a gente começou a fazer um modelo de... porque, assim, qualquer um podia demandar a gente. Qualquer um PM, um PD, podia ser qualquer pesquisa também, teste de usabilidade, não sei o que, sabe, qualquer pesquisa. Aí foi lá quando a gente dividiu. A gente falou, olha, vamos lá. Vai ter pesquisa que não vai ser a gente que vai fazer. Teste de usabilidade, essas coisas mais sobre produtos mesmo ali do dia a dia, quem vai ter que fazer é o PD. Então não existe mais essa de o PD chegar aqui pedindo teste de usabilidade. A gente vai ajudar o PD a fazer o teste dele. Porque não tinha essa cultura lá, né, quando eu cheguei, assim, de todos os PDs fazerem teste de habilidade. Eles ficavam demandando para as researchers, entendeu? Eu falei, gente, vocês, em tese, vocês são product designers, UX designers, né? Vocês deveriam estar falando com os usuários de vocês. Vocês não falam com os usuários, sabe? Passam para a gente falar. E aí a gente começou a estruturar esse processo. E aí foi aí, por isso que eu digo, né, que tem a parte de Ops, né, e pesquisa sempre, assim. Então a gente teve que estruturar um processo, Ops na veia. A gente começou a estruturar processo. A gente primeiro estruturou um processo de validação. A gente primeiro fez um puta de um. Como é que eu posso dizer? Sei lá, de um guia mesmo. Guia de teste de usabilidade. Sabe? A gente fez um guia grandão lá para as pessoas Uma seguirem. documentação?
Isso, uma documentação. E aí, né, a gente tinha um repositório interno lá, que era o Confluence, que provavelmente algumas pessoas usam, né, tipo, é como se fosse um blog, né, interno mesmo, né, e aí a gente ia apostando lá, sabe, tipo, ó, o guia é esse, você começa por aqui, o modelo de roteiro tá aqui, para recrutar tá aqui, para fazer tal coisa, sabe, a gente foi fazendo um passo a passo, assim, para todo mundo, e aí lá no final a gente falava, tem dúvida? Fala com a gente, que a gente ajuda. Mas executar a pesquisa, a gente não vai mais. Esse tipo de pesquisa, né? Aí, o que começou a ficar com a gente? Começou a ficar as pesquisas grandes. Então, tipo assim, começou a abrir frentes novas. Opa, a gente quer descobrir isso aqui, Diana, a gente quer descobrir. Aí a gente começou a fazer essas maiores. Só que só de fazer essas maiores também já não dava para 2 pessoas. E uma das minhas lideradas na época estava gravidinha. Logo mais ela ia sair de licença. Aí eu falei, lascou-se, né? Aí foi quando a gente começou a trazer novas pessoas, entendeu? Então, tipo, a gente já trouxe logo 2 pessoas. E aí, uma ficou, né, lá em PJ para substituir, né, a menina enquanto ela tivesse, né, de licença, e outra para ajudar a PF, que era a maior frente. Aí depois a frente de PF virou 3. Virou Social, Store e PF, né? Tipo, não ficou mais só PF. Aí começou a se dividir as verticais por partes do produto, entendeu? E aí cada parte do produto queria fazer pesquisa. E aí começou, sabe? Aí foi quando eu comecei a perceber. Eu falei, aí, né, foi uma vez lá que eu montei uma sugestão. Eu falei, gente, tá crescendo muito aqui a empresa. O que eu sugiro? Que tenha uma pessoa pesquisadora por vertical. Então, por exemplo, vai ter a vertical, né, de PF, vai ter a vertical de store, vai ter a vertical de social, vai ter a vertical de produtos financeiros, vai ter, beleza, vai ter, sei lá, 6, 7 verticais, deveria ter uma pessoa pesquisadora para cada um desses. Porque cada um vai ter suas demandas loucas, e se uma pessoa, né, tipo, ficar entre 2, 3 verticais, vai ser uma briga, né, para priorizar. E era muita coisa, né, no dia a dia. Aí, esse modelo já foi o primeiro. E aí foi quando a gente conseguiu abrir mais vagas. Aí teve 7 research no começo, eu lembro que era 7. Aí eu herdei, aí veio o marketing, né? Aí o marketing começou a querer demandar muito pra gente. Né? Eles queriam muitas pesquisas de mercado, pesquisa de branding. Aí foi quando eu falei, né, pro meu líder na época, falei, olha, a gente não pega esse tipo de pesquisa porque a gente não consegue, né? Além de ser uma atuação mais diferente, mais ampla, a gente não consegue absorver. Aí falaram, então cria um time disso. Se vira, resolve isso aí. Então cria um time. Aí eu falei, opa, beleza. Aí criou o time de marketing research, que ficou tudo dentro de research ali comigo, né? E daí eu tinha, então, o time de UX Research e o time de marketing research. O time de marketing research foram 3 pessoas. E aí, sei lá, de 7 passou para 10, entendeu? E aí foi isso. Aí foi crescendo cada vez mais a empresa. Aí não eram mais verticais, eram BUs que chamam, né? Que são as business units, né? Que são as unidades de negócio. E aí, quando vira unidade de negócio, é outro rolê, né? Tipo, é outra pegada. É como se fossem empresas individuais, né? Dentro de cada BU. E aí, quando virou BU, gente, a gente já não dava mais conta de novo, só aquelas 7 pessoas, né? E foi aí que eu me tornei, eu era, né? Eu era lead, eu me tornei head, né? Porque sei lá, já tinha 13 pessoas abaixo de mim ali, todas diretas respondendo para mim. E foi inclusive a época que eu fiquei doente, porque no PicPay, né, eu tive um burnout, né, de tanto que loucuragem que eu trabalhava lá. E aí eu virei head porque eu tinha que trazer pessoas, né, para liderar, né, essas researches que estavam no dia a dia ali, para eu poder começar a olhar para coisas maiores, entendeu? Porque tava rolando coisas maiores, né? E aí foi quando eu trouxe 3 coordenadoras. E aí as 3 leads, né? Então, aí cada lead ficou com 3 a 4 researchers ali, né? O time de marketing research respondia direto para mim, né? E aí então eu fiquei, sei lá, com 6 liderados direto, né? E os researchers que estavam antes respondendo direto para mim passaram a responder direto para as coordenadoras. E aí esse modelo ficou até o final. Quando eu saí, ali foi o que ficou até o final, sabe? Foi o que funcionou mais, assim. Mas um pouco antes de eu sair, esse modelo já ia mudar,
que foi, inclusive, né, um dos motivos que, né, que acabei saindo, assim, porque o time de research ia descentralizar, né, porque esse modelo é centralizado, apesar de que estava cada um, né, dentro das BUs, mas era centralizado, né, que ficava ali com a minha liderança. Ia descentralizar, e aí cada pessoa, liderança ou pesquisador, ia passar a responder para a pessoa de negócio da BU, entendeu? E aí ia meio que se desvincular cada um de si, cada um ia fazer pesquisa por si, sabe, assim. Aí esse modelo, né, tipo, para mim naquela época não fazia muito sentido, e aí por isso que acabei que eu segui outro caminho, sabe, assim. Então, tipo, mas até aquele momento era esse modelo, e foi 1 ano e meio funcionando assim, e a gente entregou muita coisa, sabe, tipo, tem pesquisas assim que eu acho que, até hoje, né, tem gente que trabalha lá que fala, nossa, Diana, a gente usa até hoje, sabe, os modelos que vocês fizeram, as coisas que vocês fizeram e tal, e tem coisa que ficou um legado bacana lá, sabe? É muito legal essa experiência de você criar a sua própria documentação e ver as pessoas usando e ver que tem esse legado. E que legal entender um pouco mais como foi esse processo de criar uma equipe, porque sim, se tornou no final uma equipe grande, mas começou pequena e ela foi aumentando à medida que havia necessidade. Muito bacana. Não foi uma escala, sabe, assim, do nada, assim, tipo, eu preciso de 21 pessoas. Não, né? Tipo, isso até é meio irresponsável, inclusive, né? Foi aos poucos, assim, foi ao sentir, né? Sentindo as coisas, e aí a gente foi trazendo novas, sabe? Mas no final, realmente ficou uma equipe grande, sabe? Agora, nessa parte, eu queria me debruçar um pouquinho sobre a parte de UX Research, para a gente entender um pouquinho mais sobre as etapas dele. Vai acabar sendo um pouco básico, mas ao mesmo tempo, eu acho que traz informações interessantes sobre como que esse trabalho funciona. Então, eu queria começar pensando quais são as etapas de uma pesquisa. Quais são as etapas que o profissional tem que seguir para fazer essa pesquisa acontecer? Boa. Primeiro, não é opcional, galera. Não é opcional. Pelo amor de Deus. Primeiro é planejamento. Se você faz uma pesquisa sem fazer planejamento, já começou errado, né? Porque você tem que ter muita clareza de qual é o objetivo da sua pesquisa e quais são a pergunta principal e as perguntas que você quer responder. Às vezes acontece de a pessoa, né, chegou no final da pesquisa, né, entregou lá o resultado, mas não era isso que eu queria, né, ouvir, né, dos stakeholders, do cliente ali. Às vezes foi muito falta de alinhamento no planejamento, sabe? Você não tinha clareza de qual era a pergunta que você queria responder, você não tinha clareza de que coisas, né, você precisava levantar durante o processo de pesquisa. Não colocou isso, né, no papel, não documentou, não alinhou com todo mundo interessado, né, na pesquisa, deu ruim. Então, não é opcional, galera. Primeiro passo é planejamento. E aí, como é que você pode montar o planejamento de pesquisa? Né? Você vai lá, coloca o nome da pesquisa, coloca lá qual é o objetivo da pesquisa, né? Então, o que você quer com essa pesquisa? Sei lá, eu quero validar as hipóteses que a gente construiu no workshop XPTO. Tá, qual é a pergunta principal, então, que você quer responder? Essa parte de pergunta principal eu aprendi lá no Viva Real com um chefe que eu tive lá, né? Porque antes eu só colocava perguntas que a gente queria responder. E aí eu entendi a diferença, né? Por que é legal a gente destacar uma pergunta principal, assim? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá dessa época, né? A gente estava fazendo uma pesquisa, que assim que juntou o Viva Real com o Zap, o que começou a acontecer? Começou a acontecer uma canibalização, né? Tipo, juntou os dois, né? Antes cada um tinha seu market share, aí juntou os dois, né? Virou uma única empresa, uma marca começou a canibalizar a outra, né? Então, tipo, os usuários começaram a todos migrar para outra, assim, e tal. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que fazer uma pesquisa para saber por que isso estava acontecendo, né? E aí, a gente mapeou trocentas perguntas lá que eu queria responder durante a pesquisa, mas a pergunta principal a gente não tinha colocado ainda, né? E aí, um dos pontos que nossa liderança na época trouxe foi, tipo, vocês têm que ter muita clareza da pergunta principal. O que vocês querem responder com essa pesquisa? E aí, foi aí que eu entendi que, tipo assim, a pergunta principal que a gente queria é, tipo, o que faz as pessoas saírem do ponto, né, do Zap Móveis para o Viva Real? É isso que a gente precisa responder. Das outras perguntas, se a gente, né, entender que não faz sentido, tá tudo bem a gente deixar de responder. Mas essa a gente tem que responder no processo de pesquisa. O que está fazendo a pessoa sair, né, do Viva Real, ou do grupo do Zap para ir para o Viva Real, sabe? Tipo, tá porque a usabilidade melhor. Porque tá mais barato. É isso que eu te queria saber. Se as outras perguntas a gente não respondeu,
não que tá tudo bem, né, mas era menos pior do que não ter essa respondida, entendeu? Então, sempre é legal a gente elencar uma pergunta principal, tá? Então, isso é importante. Então, no seu planejamento é objetivo, pergunta principal, perguntas que você quer responder. Aí, as perguntas que você quer responder, gente, não é as perguntas do roteiro ou do questionário, não é ainda. Então, por exemplo, as perguntas que você quer responder é todas aquelas perguntas que durante o processo de pesquisa, seja qual for o método que você vai escolher, precisam ser respondidas. E aí, provavelmente, vão ser perguntas da área de negócios, as suas próprias perguntas como designer, né? Se você é designer, né? Tipo, quais são as perguntas que você quer responder? Então, vou dar um exemplo. Lá no Viva Real também, quando a gente foi fazer um teste de usabilidade que ia ser um grandão, aí eu coloquei, né? Qual era a pergunta principal? Entender se o produto XPTO, né, tá gerando valor para o usuário e tal, né? Tipo, se as pessoas estão conseguindo utilizar. Beleza, essa era a pergunta principal. Aí as demais. Aí o pessoal vai entender o conceito do novo, sei lá, do novo card. O pessoal vai conseguir utilizar a nova calculadora. O pessoal sabe? Então eram perguntas mais específicas referente ou a features ou a partes da jornada ali, sabe? Que a gente queria saber mais a fundo. Mas percebe que não era a pergunta do questionário, não era a pergunta ainda do roteiro, né? Eu falo muito isso porque quando eu dava aula, né, a gente ia construir o planejamento, os alunos às vezes colocavam perguntas do roteiro já. Tipo assim, como se fosse perguntar para o usuário final, sabe? Ah, você entendeu tal coisa? Você, né, gostou disso ou daquilo? Aí quando eu ia ler, eu falei, gente, ainda não é a pergunta do roteiro. O roteiro é depois. O roteiro é depois. Aí, beleza, fez seu planejamento. Aí, no planejamento, você também define qual é o método que você vai utilizar, porque também você só define um método, galera, depois que faz um planejamento. Não existe isso de vou fazer um teste de usabilidade. Você nem sabe o que você quer responder. Se você souber quais são as perguntas antes, você consegue definir melhor seu método, né? Porque você vai bater o olho nas perguntas e vai ver, putz, não é teste de usabilidade que responde isso aqui, não. Vai ser, sei lá, uma entrevista de profundidade. Não adianta te mostrar a tela para a pessoa, não é sobre isso que a gente quer. A gente quer entender quais são os problemas dela antes de chegar no produto. Então, não é teste de habilidade, é entrevista de profundidade. Ah, isso aqui a gente já sabe, a gente já tem várias hipóteses, mas a gente precisa mais de entender quantas pessoas estão passando por isso. Ah, então não é entrevista de profundidade nem teste. É questionário online, bora mandar para a base, sabe? Então, tipo, batendo o olho nas perguntas que você vai entender qual é o seu método, né? Beleza. Aí lá tem método, tem amostra. E aí qual é a amostra, né, que você vai fazer essa pesquisa? Ah, qual é o corte da base que você vai fazer? Porque às vezes pode não ser todo mundo que você vai precisar falar, sabe? Ah, por exemplo, no Viva Real mesmo. A gente dividia, né, entre o pessoal que queria comprar um imóvel e o pessoal que queria alugar. É diferente a jornada, né, as vontades ali. Às vezes a gente ia fazer pesquisa só com um ou só com o outro. Ah, não, às vezes as pesquisas fazia sentido juntar os dois, sabe? Então, você define isso tudo no planejamento, gente. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, né, depois do planejamento, que você definiu ali o seu processo, definiu as perguntas, aí sim começa a estruturar. Seja roteiro, seja formulário, né? Vai depender de qual é ali a metodologia que você escolheu, né? Aí você vai construir ou seu roteiro, ou seu questionário online, seja o que for ali que você escolheu. Por que, que é isso antes de recrutamento? Porque você não sabe, né, se vai ser uma qualitativa ou não. Se for uma qualitativa, faz o roteiro primeiro, bonitinho e tal, porque também o roteiro pode influenciar na amostra e no recorte da base que você vai fazer. Se você entender que seu roteiro precisa ser respondido por todas as pessoas que pagaram uma conta online no seu app no último mês, é esse recorte que você vai ter que fazer na base, entendeu? E aí faz então o roteiro ou o formulário, né, ali, né, na estruturação. Fez isso, é recrutamento ou disparo, né? Depende. Se for uma pesquisa quantitativa, é disparo para a base, né, ou para a base que você comprou ou a base do seu produto. Se for uma pesquisa qualitativa, é recrutamento. E aí eu devo dizer, mana, que recrutamento é a dor de todo mundo. Recrutamento é chato, velho. Assim, hoje já tem maneiras mais fáceis, tá? De fazer, assim, né? Na época lá que, né, eu comecei, nossa, era uma guerra, assim, né? Encontrar pessoas que queiram falar com a gente. Porque hoje é possível você já fazer um banco de testers, por exemplo, né? O que é um banco de testers? É você pegar de maneira prévia
a vontade, né, e a disponibilidade das pessoas em querer participar de suas pesquisas, entendeu? Então, você só vai entrar em contato com pessoas que disseram sim, eu gostaria de participar de pesquisas. Antes disso, você entrava em contato com qualquer pessoa, aquela pessoa que não queria nem ver a cara de vocês pintada, então você levava vários não até alguém dizer sim, entendeu? Agora, quando você tem um banco de testers, você provavelmente vai ter bem mais respostas positivas do que negativas, né? Então, é mais fácil, assim. Então, tem essa parte, né, de recrutamento ou a parte de disparo, né? Aí, a parte de disparo no quantitativo, gente, depende da empresa que vocês estão, né? Eu, por exemplo, no PicPay, tinha uma área de CRM, né, que era o pessoal que disparava as campanhas, os e-mails, marketing e tal. Eles ajudavam a gente, eles que disparavam os nossos questionários ou as pesquisas quantitativas que a gente queria fazer. Eram eles que disparavam. Então, a gente só passava para ele qual era a base, qual era o recorte, né, qual era o dia que a gente queria começar, aí eles iam lá e disparavam. No iFood, quando a gente fez pesquisa, era a gente mesmo. Era a gente mesmo que ia lá, metia a mão lá, né, no, no software lá de disparo, né, de e-mail, de coisa, de pesquisa, a gente fazia na mão mesmo, entendeu? Então, aí vai depender da estrutura da empresa, né, do papel que você exerce ali, né? Depois disso, né, beleza, tem planejamento, teve a construção ali, né, do roteiro ou do questionário, teve o recrutamento ou o disparo, aí tem o momento da coleta de dados. Que aí a coleta de dados, na quantitativa, geralmente a gente define um tempo, né, um espaço de tempo para coleta. Então, por exemplo, disparei um questionário online aqui. Eu vou deixar 2 semanas rodando esse questionário. Eu disparei um teste AB aqui. Eu vou deixar 2 semanas esse teste AB rodando. Essa é uma forma, né, de medir ali o quanto que você está coletando, por tempo. Mas não é a mais efetiva, porque você pode deixar 2 semanas a sua pesquisa rodando e você não chegar ao número mínimo de respostas, sabe? Para ter uma confiança naquele dado coletado. E aí isso tem a ver, gente, com... Qual que é o número mínimo? Então, é isso que quer dizer, isso tem a ver com estatística, né? Tipo, que é toda aquela questão ali, né, de entender qual é a amostra mais confiável. Então, existem calculadoras confiáveis na internet para fazer o cálculo de amostra mínima, né? Tipo, confiável. Existe esse do SurveyMonkey, do Question Pro. E qual é o rolê, gente? Vocês têm que pegar a população total. O que é a população total? É o total, o número total da sua base. Então, por exemplo, eu tenho... por exemplo, também no iFood, né? Trabalhei lá no iFood, o número de pessoas que utilizam o iFood, e aí eu posso fazer um corte, né? Número de pessoas que utilizaram o iFood na última semana. Pega lá, foram, sei lá, 10 milhões de pessoas. Pega esse tamanho, né, dessa população e joga na calculadora. Assim, gente, existe, né, um aspecto nesse cálculo que a partir de X números ali, não aumenta mais, entendeu? O número de respostas. Então, por exemplo, pode ser 100 mil a sua população ou 10 milhões. Você só vai precisar de X respostas, entendeu? Para representar toda aquela população. Então, isso acontece. E aí, por exemplo, geralmente, no máximo é 1.000 respostas, sabe? Tipo, que você precisa ali. Nunca é mais de 1.000, assim. Porque você não é uma população tão grande. Assim, é óbvio que, por exemplo, essas pesquisas de IBGE e tal, né, tipo, requer, né, na verdade, IBGE, na verdade, tem que falar com todo mundo do Brasil, né, porque é um censo. Mas quando é algo referente, tipo assim, sobre a população brasileira, né, mas aí a gente vai ter que fazer recortes específicos da população, aí sim a gente precisa, né, de mais precisão ainda. Nesses casos, não necessariamente. Então, o que você vai fazer? O que eu fazia, né? A gente fazia lá no PicPay, por exemplo. A gente tem que fazer uma pesquisa quantitativa né, que era uma feature que a gente está desenvolvendo para o pessoal que paga boleto no app, certo? Então, a gente só deveria falar com todo mundo que pagou boleto até agora, né? A gente não vai falar com a base inteira. Se a gente está desenvolvendo negócio só para quem paga boleto, é com esse povo que a gente tem que falar, correto? Beleza, sabendo disso, a gente ia lá e fazia esse recorte. Todo mundo que pagou boleto, né? Tipo, até agora. Mas a gente quer só o pessoal que pagou o boleto no último mês. Aí o recorte fazia um menorzinho ainda. Aí, beleza, desse todo mundo que pagou no último mês, vamos fazer uma varredura neles e entender
quem é menor de idade, quem está com o chamado aberto ali com o time de atendimento e quem é suspeita de fraude, porque tinha gente, né, que era suspeita de fraude. Pega esse povo todo e joga fora, não considera. E aí, no final, ficava uma amostra bem pequena, né? Tipo assim, sei lá, de uma amostra de sei quantos milhões de usuários, ficava 10 mil, 20 mil, né? Aí, esse 20 mil é que eu jogava na calculadora, entendeu? Então, pode ir lá, gente, depois, né? Vai lá na calculadora, né, do SurveyMonkey lá de amostra e tal. Coloca lá né, o número total da população e qual é o grau de confiança que você quer. 95, 90 e tal, né? E qual é a margem de erro que você quer? 5, 10 e tal. Você coloca lá, né, qual é o aceitável para você. Eu sempre colocava margem de erro, assim, de 5% e grau de confiança 90%, né? Colocava, aí ele calcula para você e te dá o número mínimo de respostas completas que você precisa, né? Então, não considere as incompletas, tem que ser completas, né? E aí, geralmente, sempre ficava assim, quando era a partir de 10 mil, 20 mil, né, a sua amostra, geralmente fica ali por volta de 400 e 500 respostas que você precisa, sabe? Tipo, completas. Então, eu já até sei o número decorado, porque era bem isso mesmo. Toda vez que a gente jogava na calculadora, dava mais ou menos 400, sei quantas respostas. Assim. E aí é isso. Então, quando você for fazer sua pesquisa, né, joga primeiro lá, entendeu? Porque menos do que isso, galera, pode dar ruim se vocês começarem a analisar o dado, entendeu? Se vocês começarem a querer fazer cortes dentro da análise, vai ter um momento que o seu corte, né? Por exemplo, de todas as pessoas que responderam, eu vou analisar agora só as mulheres. Ou vou analisar só as pessoas que pagaram em Pix. Só de você fazer esse recorte, já não vai ser mais 400 e tantas, vai ser, sei lá, cento e tantos. Eu quero fazer mais um recorte ainda das pessoas que pagaram Pix, mas tem cartão. Vai ser só 50. Se você começar a fazer um monte de recorte, daqui a pouco você vai estar analisando só 5 respostas. Entendeu? Então, por isso que precisa de um mínimo de respostas para ter um dado confiável, entendeu? Porque quando você for fazendo cruzamentos, você não vai pegar partes tão pequenas do seu dado coletado, sabe? Isso tanto para quantitativa quanto a qualitativa? Não, qualitativa é outro processo. Qualitativa para até, né, para quem quiser, tem um livro do Gil, Antônio Gil, que é processo, né, que é um livro que fala sobre processos de pesquisas, né, sociais, né? Eu até tenho ele aqui. Tá ali, ó, métodos e técnicas de pesquisa social. Tá ali em cima na minha estante ali. Ele fala muito dessa questão de pesquisas qualitativas, né? Que aí é onde o pessoal pega no pé, né, do pesquisador. Por quê? Porque geralmente a amostra de pesquisa qualitativa, ela é bem pequena. E não somente por causa, né, de tempo, recursos, também, né? Porque se você quer fazer uma puta de uma pesquisa gigantona, né, qualitativa, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de recurso, de tempo, né, para fazer e tal. E geralmente não se tem. Pesquisa qualitativa, ela é muito mais para ou validar uma coisa que já se sabe e é entender de maneira aprofundada, ou buscar, né, tipo insights, né, ou entendimentos prévios de algo que você quer descobrir, para aí sim ter a visão quantitativa daquele dado. Então, você entendeu que, tipo, a qualitativa ela é sempre sobre ou, né, cavucar antes, né, de você saber o número, ou depois de você já saber o número. Ela entra nesses dois lugares, assim, no meio do caminho está o quantitativo, né? Então, assim, por que a gente coloca isso? Porque a pesquisa qualitativa sozinha, ela serve muito para aprofundar ou trazer insight. Se você quer ter base estatística, você tem que cruzar com quantitativo, não tem como. É por isso que acontece, às vezes, né? O povo sem saber disso, às vezes vai lá e entrega um resultado de pesquisa qualitativa. Aí o stakeholder fala, tá, mas o quanto que isso representa na minha base? Se você não cruzou, sabe, você não vai saber, obviamente que não, sabe? Mas por isso que uma coisa que era uma premissa para os pesquisadores lá do PicPay que a gente tentava fazer, né? Tentava porque nem sempre a gente tinha acesso a esses dados quantitativos, né? Mas a gente tentava fazer, era toda vez que a gente fazia uma pesquisa, a gente ia atrás do dado quantitativo sem o stakeholder pedir, entendeu? A gente já ia, né? A gente já tinha predisposição de ir lá e buscar. Então, teve uma vez que a gente fez uma pesquisa que era sobre, né, que o PicPay, durante a pandemia, a base dele cresceu muito, por causa ele foi um dos apps que as pessoas que tinham, né, aquele
benefício do governo, sabe, da pandemia, foi um dos apps que liberou, né, tipo, para utilizar lá, né? Aí muita gente entrou no app por causa disso. E aí, né, é óbvio, né, que entrou ali, tá ali dentro do ecossistema, é óbvio, né, que a empresa vai querer vender, né, coisas a partir do momento que a pessoa entrou lá, né? E aí a gente foi fazer uma pesquisa qualitativa com essas pessoas, que tinha muita gente que pegava o benefício e saía fora, não usava o app. É lógico, né? Tipo, a pessoa estava ali só por causa disso. E aí a gente foi fazer uma pesquisa qualitativa para entender o porquê que essas pessoas estavam saindo, apesar de a gente já meio que saber, né? Tipo, por que elas estavam saindo, porque afinal elas estavam ali por causa do benefício do governo. E aí, quando a gente saiu, né, o resultado da pesquisa qualitativa, falou, tipo, olha, as pessoas usam esse dinheiro, porque eles queriam que as pessoas usassem o dinheiro do benefício para investir, para não sei o que, sabe, fazer compra de não sei o que lá dentro do store e tal, tipo. E aí a gente descobriu uma coisa meio óbvia, que já tava, né, meio que sabendo, que as pessoas pegavam esse dinheiro do benefício para comprar comida, gente, que era o que tava faltando na casa delas durante a pandemia. Elas não iam investir esse dinheiro, não faz sentido nenhum, nem é o perfil, entendeu? E aí, quando a gente descobriu isso de maneira qualitativa, eu lembro que o stakeholder falava, assim, tá, mas quanto que isso representa? Eu falei, gente, a gente vai buscar esse número, mas eu posso afirmar que é quase 100% dessa base que entrou para pegar o benefício, elas estão usando o dinheiro para isso, é óbvio, sabe? Tipo, elas não vão investir esse dinheiro do benefício, não faz sentido, sabe? Então, aí por causa dessa pesquisa, foi por causa dessa pesquisa, que a gente colocou como premissa de entregável nosso de pesquisa lá, que toda vez que a gente fizesse uma pesquisa qualitativa, a gente ia cruzar com quantitativo antes. Porque esse número, por exemplo, a gente tinha acesso, entendeu? Tipo, saber quantas pessoas estão entrando para pegar benefício, a gente sabia, sabe? Então, tipo, a gente poderia já ter cruzado, sabe? Quando a gente levou o resultado da qualitativa, assim. Então, aí respondendo, né, a sua pergunta da qualitativa, não é a mesma. A qualitativa, ela é uma amostra bem menor. Para pesquisa de experiência do usuário, a sugestão, né, aí isso existem estudos ali até do Nielsen Norman Group, que é um portal, né, de conhecimento em UX, né, super famoso. Tem artigos falando sobre isso, né, sobre qual é a amostra mínima para pesquisa de experiência, e eles falam muito do número 5. Número 5, né? E aí eles explicam, tem até um mini cálculo, né, um cálculozinho lá, que tipo, eles explicam mais ou menos o porquê, mas é porque a partir do quinto usuário, quarto para o quinto ali, se você está fazendo um teste de usabilidade, por exemplo, né, lá, tá testando lá seu app e tal, a partir do quarto para o quinto usuário, as coisas já estão se repetindo muito. Você já está vendo as mesmas coisas acontecerem, tá? Então você só está reafirmando o que você já aprendeu, entendeu? Então o quinto usuário já está falando a mesma coisa que o segundo, terceiro, quarto provavelmente já falou. Então, em tese, você já conseguiria fechar a sua amostra ali. Mas eles sugerem, obviamente, né, que se você está no quinto usuário e você ainda não está encontrando um padrão, né, tipo de... Aí, quando eu falo padrão, é padrão de comportamento, né, ou de opinião ali, você tem que continuar falando com mais pessoas até chegar nesse padrão. Aí você pode estar me perguntando, né, porra, Diana, mas aí se eu estiver no 10º usuário e não encontrei esse padrão ainda, né, o que eu faço da minha vida? Aí você tem que parar a pesquisa e entender se você planejou errado ou não essa sua amostra. Porque isso pode acontecer, tá? Tipo, de você fazer um planejamento de amostra de pesquisa qualitativa completamente errado, sabe? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Lá do Viva Real mesmo, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa aqui com todos os usuários do portal. A gente não dividiu por quem quer comprar e por quem quer alugar. Começamos a fazer lá a pesquisa. Chegou no quinto usuário, não tinha um padrão. Por que não? Porque a gente deveria ter dividido a base em 2. Porque a opinião deles são diferentes, entendeu? Então, a gente deveria ter falado com 5 pessoas de aluguel, a gente deveria ter falado com 5 pessoas de compra. Aí sim a gente ia achar um padrão entre eles, entendeu? Tipo assim, né? Tipo, entre esses grupos. E não, tipo, juntando os dois, entendeu? Então, isso acontece, tá? Acontece bastante, inclusive. É por isso que aquela fase inicial que você tinha falado era muito importante. Então, a gente estabelece qual que é a pergunta, depois disso estabelece o método, aí pode passar para fazer as perguntas, e aí começa a coleta, que pode ser um caminho ou outro, dependendo se for qualitativa ou quantitativa. E o que acontece depois dessa coleta? Boa. E aí, né, coletando qualitativamente ou quantitativamente, você tem que ir para análise, né? Tabulação e análise.
Hoje eu só falo mais análise porque tabulação tem aí né, a inteligência artificial aí para nos ajudar, né? Antes, mana, eu sou da época que eu fazia isso na mão, né? Tinha que ir lá ouvir todas as entrevistas de novo, sair transcrevendo, sair tabulando, né? Tananã. Dava até para fazer a tabulação em tempo real, né? Quando você era a pessoa ouvinte da entrevista, você já ia tentando responder as perguntas em tempo real. Mas é óbvio, você sempre tinha que voltar no vídeo, né? Reouvir aquela parte que você não entendeu, para ir tabular direito. Nossa, era um trampo. Então, mas hoje, né, com a inteligência artificial, então você já consegue fazer uma transcrição do vídeo, né? Tipo, você não precisa ir lá, você ouvir, você joga, né? O vídeo lá na inteligência artificial, pede para ele transcrever, depois pede para ele dividir, né? Tipo, sabendo que essas perguntas aqui, né, tipo, foram, né, respondidas durante o vídeo, traga as perguntas para mim, né, respondidas. Aí, né, a inteligência artificial já traz, isso já acontece. Eu já tenho utilizado e acho ótimo isso, gente, porque essa parte não é a parte analítica ainda, é a parte de organização da informação. E para mim, a inteligência artificial serve muito para isso, para organizar a informação. Para aí sim você poder fazer a análise dela. Eu acho que a inteligência artificial não serve para analisar tão bem. Quando você pede para a inteligência artificial fazer os clusters, né, os grupos, né, os agrupamentos ali, ela faz, mas quando você vai olhar ali, tipo, às vezes tem uma coisa que não tem a ver com a outra, sabe? Você fala, Então, eu prefiro usar a inteligência artificial para a organização da informação, para clusterizar, que é uma forma de, né, de organizar também, mas para analisar mesmo, começar a cruzar uma coisa com a outra, é em coisas mais pontuais que eu utilizo. Eu não utilizo para tudo, não. Aí eu começo a fazer mais na mão de novo, sabe? Então, assim, tem essa parte da análise. Aí, o que eu sugiro na parte da análise, gente? É isso que eu acabei de falar, né? Que eu meio que já entrei nesse assunto. Quando você for analisar sua pesquisa, resultado de pesquisa de um teste de usabilidade, não analise só pelo aspecto da sua pesquisa. Né? Veja se já tem dados anteriores sobre aquilo. Sabe? Tem um dado quantitativo, tem uma pesquisa anterior que já tinha falado um pouco sobre isso. Vai coletando esses outros dados, sabe? Vai cruzando. Faz realmente aquela que chama até, né, triangulação de dados, né? Você vai triangulando e vai vendo. Porque isso vai dar mais segurança, sabe, para o seu dado. Tipo, se você tiver um grau de confiança ali, né? Que nem como acontece quando você faz a quantitativa, né? Você vai ganhando grau de confiança ali quanto mais respostas tem. Acontece a mesma coisa no momento da análise. O quanto mais você cruza com dados, né, tipo de outras fontes, mais confiança aquele dado tem. Não é isso que acontece no dia a dia, né? Quando a gente vê uma fake news, a gente vai procurar para ver se está saindo nos principais portais, nos outros lugares. Não achou em canto nenhum, opa, isso aqui não é confiável, não. Agora, viu uma notícia, jogou no Google, saiu no UOL, saiu não sei o que, saiu em todo que é canto, né? Saiu na G1, saiu várias outras fontes, né? Tipo, então é mais confiável que aquilo seja real, né? Então, isso acontece na pesquisa também. Então, quando você vai fazer análise de dados, procura cruzar com outros, entendeu? Diana, mas eu não tenho nenhum. Essa foi a primeira pesquisa que está fazendo para poder entender. Não, beleza, mas aí isso tem que ficar muito claro, sabe, para as pessoas, stakeholders, que, ó, tipo, essa é a primeira pesquisa construída, não tinha dado anterior, ela vai ser o ponto de partida, né? Então, beleza, alinha isso com todo mundo. Tá, aí tem a análise, e aí, posterior à análise, gente, é começar a construir o entregável, o que seria o entregável de pesquisa. E aí, gente, não tem receita de bolo, tá? Pode ser um PPT, pode ser, sei lá, uma ferramenta mó bonitona que você achou aí nas internet, né? Pode ser qualquer outra coisa, assim, que você imagine. O que você precisa se preocupar no momento do entregável é deixar muito claro os aprendizados e se você, de fato, respondeu aquelas perguntas lá do início. Então, volta novamente lá para o seu planejamento, olha as perguntas que você tinha colocado que precisavam ser respondidas e realmente as responda, entendeu? Seja no PPT, seja num figuidinha que você vai fazer, você tem que trazer essas respostas muito bem esclarecidas, entendeu? Tipo, conseguiu responder? O usuário gostou? Não gostou. Por quê? Porque disso, sabe? Tipo, traz as respostas muito bem estruturadas e tudo mais. Porque se você traz lá no final, né, tipo, um entregável que não tem nada a ver com as perguntas que você tinha mapeado antes, né, tem alguma coisa errada também ali, né? E aí, se você trabalha numa empresa de produtos, né, tipo numa Big Tech e tal, tenta trazer esses insights, né, esses aprendizados, não somente no aspecto de estar respondendo aquelas perguntas que você mapeou lá na frente, mas também já tenta fazer um bem bolado com o produto, sabe? Então, por exemplo, a gente entendeu ali que as pessoas gostam muito de
comparar os imóveis quando elas estão buscando para alugar ou comprar. Mas a gente não tem uma lista de comparação, a gente só tem uma lista de favoritos, as pessoas saem favoritando. Por que não a gente não consegue, sabe, já disponibilizar uma feature para o usuário, aonde lá na lista de favoritos mesmo ele consiga comparar qual é que tem o maior preço, qual é que não tem, coloca um filtrozinho lá, para ele já ir visualizando dessa maneira. Porra, já é entregável, entendeu? Tipo, que veio de pesquisa. Então, assim, se você tá nesse lugar, né, de estar trabalhando dentro de uma empresa que você já consegue ter essas conexões com o produto, faz isso no seu entregável também, sabe? Já leva um acionável mesmo, real e tangível no produto, porque aí, inclusive, ajuda naquele aspecto que eu falei, né, de metrificar o impacto, né, da pesquisa no produto, porque você já leva direto pro produto, sabe? Então, aí é isso. E aí, por último, o últimozinho entregou e tal, documentação. Né? Isso se você tem esse aspecto, né, de documentação, porque às vezes o povo só entrega, lá entregar, ficou por isso mesmo. Mas eu sugiro que documente, sabe? Assim, tipo, vai deixar onde essa pesquisa? Os dados brutos, né, que a gente chama dados brutos, são aqueles que antes da análise, né? Então, as tabelas que você, né, baixou lá do seu form, a tabulação da entrevista, né? Tipo, onde é que você vai deixar? Você vai permitir o acesso das pessoas a esses dados brutos? Se sim, como é que vai ser esse acesso, sabe? Você vai documentar de uma maneira que mostre assim, a data que foi feita, sabe? Qual foi a amostra. Isso tudo, em tese, deveria estar em algum lugar. Por que é importante documentar? Para você ter o histórico mesmo, né? Que é nem isso que eu falei. Tipo, quando você for fazer uma nova pesquisa, é importante você saber se já teve uma pesquisa anterior falando sobre a mesma coisa, sabe? E a documentação, ela serve muito para isso. Então, esse é o processo, né? Tudo isso, planejamento, construção, né, das ferramentas ali, né, execução, coleta de dados, análise, entregável e documentação. E achei legal essa parte da documentação, que eu acho que ela também é importante, porque também se relaciona com como você vai proteger esses dados dessas pessoas. Eu acho que tá ali também. Isso aí é outro rolê, mulher, é outro rolê. Porque assim, por exemplo, lá no PicPay, a gente tinha uma pessoa de Research Ops só para olhar para isso. Só para dados de pessoas, porque a gente, né, era toda semana pesquisa rolando, um monte de coisa a gente coletando, assim, a gente tinha que ter um processo de LGPD, a gente tinha que ter um processo de LGPD para poder fazer a exclusão desses dados depois de um período, entendeu? Tipo, excluir esses dados para poder, sabe, entender, assim, ou se uma pessoa entrasse em contato com a gente, já quisesse que a gente excluísse, a gente tinha que excluir de tudo, sabe? Era uma loucura, assim, então tinha que ter uma pessoa específica para isso. Mas olha, eu te confesso, tá, que hoje, quando eu vejo, né, o processo, assim, nas empresas, o pessoal não tá ligando muito para isso, não, assim. Quando eu lembro do que a gente fazia no PicPay, né, eu lembro que a gente estava muito avançado. Porque eu passei por outros, né, lugares, né, assim, também, o pessoal... E ao conversar, né, também com pessoas, né, assim, o pessoal às vezes não tá muito ligando para isso não, sabe? Porque eles querem, né, resultado muito rápido, resposta muito rápido, e eles não estão seguindo tão afim com isso não, sabe? O que eu acho preocupante, tá? Eu acho preocupante. Com certeza. Adorei essa overview aí de o que que um UX Researcher faz. Então, se você que está ouvindo ou assistindo aqui tinha dúvidas sobre isso, a Diana acabou de dar aqui um mapa completo. Dá para ter uma boa noção aí do escopo desse trabalho, das divisões. E agora eu queria ir para uma parte final da nossa entrevista, onde eu vou perguntar algumas curiosidades sobre você, para a gente saber um pouquinho mais. Primeira é, qual que é a sua parte favorita da UX Research? O que que você mais gosta de fazer? Ai, análise. Eu amo analisar. Nossa, eu amo. Eu tava passando por isso agora, né? Que agora eu tô na Meiuca. É uma consultoria, né? Aí a gente fez pesquisa de campo. E aí a gente fez um monte de análise, um monte de coleta de dados deles, né? Interna do cliente lá e tudo mais. E aí quando chegou na hora de compilar isso tudo, sabe? Assim, tipo, e começar a entender. Cara, é muito louco, assim. Até a Lenara, que engraçado que eu dei uma palestra na semana passada, eu a citei na palestra e tô citando agora, né, de novo. Eu sou fã dela, ela é maravilhosa. Mas ela fez um post um dia desse sobre isso, assim, no LinkedIn, que era, tipo, o quão apaixonante é esse momento de UX Research, que é quando você começa a juntar todos os dados e aí você começa a enxergar, entendeu? É muito louco, assim, porque você começa a entender, tipo, caramba,
olha isso aqui, sabe? Tipo, e faz todo sentido. E nossa, isso aqui realmente, sabe, é o lugar. Você começa a enxergar os caminhos, entendeu? Que a gente deveria seguir, para onde a gente deveria seguir, o como a gente deveria seguir, sabe? Porque quando a gente faz um monte de entrevista ou uma pesquisa de campo, é só dados soltos ainda, né? Tipo, você consegue até começar a ter já alguns insights no dia a dia ali, né? Quando você ainda está coletando dado. Mas ainda é tudo muito solto, assim. Então, quando você começa a juntar as coisas, aí você começa a entender todo, sabe? Tem aquela visão holística, né? Que você começa a afunilar e tudo mais. Nossa, isso é muito legal. Eu prefiro. Eu, se eu pudesse. Assim, eu tenho até vontade de fazer, mas aí, né? Me requer tempo aí que eu não tenho, que é fazer curso de Data Analytics mesmo, sabe? Porque eu faço isso muito, né? Tipo, na unha. Seria muito mais proveitoso para mim fazer também, sabe? Já puxando de dados, de tabelas, entendeu? Então, eu tenho muita vontade de um dia fazer, sei lá, um bootcamp, alguma coisa assim, de data, sabe? Eu já mexo bastante, né? Tipo, em softwares de análise de dados, mas eu, por exemplo, não consigo construir tabelas, sabe? Tipo, né? Fazer tabelas do zero. Eu só consumo o que já tem lá. Só que às vezes eu bato o olho lá e falo, putz, mas tá faltando tal coisa nesse dado aqui, eu queria tanto construir uma tabela só pra isso. Aí eu já não consigo, né? Então eu gosto muito. Essa pra mim é a minha parte favorita, com certeza. E qual que é a parte que você menos gosta? Ai, recrutamento. Até hoje. Mesmo com as facilidades. Ai, gente, é muito chato. É muito chato falar com as pessoas, assim, tipo, não falar com as pessoas na entrevista, porque eu gosto de entrevistar, eu amo entrevistar, sabe, conversar com a pessoa e tal. Mas assim, é você gerar o interesse nela de querer participar da pesquisa, entendeu? Essa é a questão. Então você tem que convencer mesmo, né? A pessoa a querer participar dessa pesquisa. Aí você fala da bonificação, aí você fala, tipo, olha, vai ser legal, vem aí, né? Tipo, vem participar da pesquisa e tudo mais. Então, essa parte ela é bem trabalhosa. Aí eu acho que eu não gosto mais por causa do trabalho mesmo que dá, entendeu? Não é nem tipo por todo o rolê, mas é o trabalho que dá, sabe? Geralmente a gente perde alguns dias preciosos aí na parte de recrutamento. A próxima é o que você está aprendendo atualmente? E pode ser relacionado a UX ou não. Ah, eu tô aprendendo muita coisa legal agora, assim. Eu fiz um movimento atualmente, né, que inclusive eu tenho visto algumas pessoas fazendo no mercado. Eu fiz um movimento de voltar a ser colaboradora individual, né? Eu era gestora e voltei como um especialista, né? Foi meio que impulsionada, né? Porque lá do iFood, né, acabou, né? Tipo, lá o trabalho lá e eu fui meio que forçada, né, a fazer isso, assim, porque, enfim, como é que eu posso dizer? Aí só que eu tenho que pensar. Essa é uma pergunta que eu tenho que pensar, porque esse movimento que eu fiz recentemente, ele é muito mais sobre como eu estava me sentindo no mercado, né? Eu acho que eu queria muito voltar a atuar, porque eu estava sentindo muita falta de atuar. Eu gosto de gerenciar pessoas, eu gosto de liderar, porque você desenvolve pessoas, né? Você inspira pessoas quando você é uma pessoa liderança e tal. Isso eu gosto muito. Mas ao mesmo tempo eu tava sentindo muita falta Ai, meu Deus, minha gata subiu aqui. Mas ao mesmo tempo eu tava sentindo muita falta de atuar mesmo com research, né? Fazer pesquisa, né? Fazer análise de dados que eu amo. Nossa, tipo, eu tava sentindo muita falta disso. E beleza, voltei para a parte de colaborador individual. Mas não somente por isso, né? Assim, acho que o mercado atual está exigindo muito assim das pessoas, lideranças médias e lideranças, né? Assim, a gente não tem um poder de tomada de decisões assim de algumas coisas específicas, mas ao mesmo tempo a gente tem que executar muita coisa, né? Então pesou muito para mim. E hoje eu faço parte, né, de grupos de mulheres lideranças, né, tipo no WhatsApp, grupos, né, que se ajudam na comunidade. E eu tenho visto esse movimento acontecendo com muitas outras, principalmente mulheres. É isso que eu tenho observado, sabe? Mulheres líderes estão fazendo muito essa movimentação de voltar a ser uma pessoa especialista, né? Inclusive, eu tenho até uma palestra sobre isso também em abril ali, sabe? Eu dei uma palestra sobre isso, né? De o quanto que a liderança atual, né, feminina, está sendo impactada, né, por esses movimentos de mercado, com os layoffs, com a redução das equipes e tudo mais. Aí, beleza, sabendo disso, né, quando eu voltei para a SPEC, eu reaprendi muita coisa, sabe? E tô aprendendo muita coisa. Tá sendo muito legal, tá sendo muito gostoso, sabe? Esse movimento, assim. Porque é uma coisa que eu percebi assim, pô, eu sou muito boa em fazer isso,
sabe? E eu deixei de fazer isso, né, para ser gestora, assim, sabe? Eu tirei, né, virei hands-off, né, para ser gestora, e agora voltei a ser hands-on de novo, colocar a mão na massa e tá sendo muito gostoso. E aí, o que que eu tenho aprendido? Eu tenho visto, assim, que, mano, as coisas que eu demorava 1000 anos para fazer sem inteligência artificial, agora que eu tô fazendo, né, por exemplo, uma descrição de vídeo, que eu demorava um dia inteiro para descrever, sei lá, né, 2 vídeos, eu faço isso em 10 minutos, tipo, a minha capacidade de entrega, sabe? E de, né, tipo, de fazer as coisas aumentou, assim, drasticamente, entendeu? Assim, então, eu tô gostando muito, sabe, assim, de fazer essas coisas. E fora trabalho, eu tô aprendendo várias outras coisas também. Esse ano, por exemplo, eu fiz curso de, como eu falei, né, eu sou ilustradora, né, frustrada porque não segui essa carreira e tal. E aí eu fiz esse ano curso de tatuagem, né, comecei a tatuar e tal, uma tatuadora aí iniciante. Tenho até que voltar a treinar mais, assim, porque eu fiz tatuagem de algumas pessoas já, tenho treinado em pele falsa, mas esses dias eu não tenho treinado mais, esse último mês não treinei, então eu tenho que voltar. E outras coisas também, uma coisa que eu tô fazendo também, agora eu tô me reaproximando da academia, né? Então, tipo, é uma coisa que eu sempre gostei, como eu falei, né? Na UFAM, eu fui aluna de iniciação científica, eu fiz projetos de extensão, projetos, né, de educação lá dentro, e eu amava isso, assim. Aí eu moro do lado da USP aqui, né? Tipo, eu moro no Butantã, aqui em São Paulo. E aí eu tenho me aproximado mais da academia, sabe? De eventos acadêmicos, de coisas que tem rolado, tenho assistido, tenho participado, assim. Então, tá sendo muito bacana, sabe? Assim, poder voltar para algumas coisas que me faziam bem, né? Tipo, que eu gostava de fazer. E é um eterno aprendizado, né? Porque, por exemplo, agora com essas novas ferramentas também, tá sendo muito bacana voltar a atuar como um especialista, sabe? Perfeito. Você falou academia, eu pensei em atividade física, eu levei um tempão para entender que Não, era a academia, a vida acadêmica, a né. vida acadêmica, a vida acadêmica. Academia eu tô sem ir já faz, sei lá, uns 3 meses, tenho que voltar. De certa forma, essa pergunta que eu te fiz, ela é a primeira de 3 perguntas que eu faço em todos os episódios, porque é a minha pesquisa qualitativa pessoal que eu faço, então todos os convidados recebem sempre essas mesmas 3 perguntas, e aí no futuro eu pretendo tratar esses dados, vai ser divertido, espero. E a próxima pergunta é como você gosta de aprender? Muito mais pensando em método e abordagem. Olha, eu fiz, não sei se tu já fez aquele teste de qual é a sua inteligência, né, mais forte ali. A minha inteligência mais forte, ela é a visual. Eu não sou de leitura, cara. Apesar de eu ter 300 livros aqui, que eu sou aquele tipo de pessoa que compra livro e não lê. Vai acumulando, né? Aí você só lê aquela parte que te interessa e depois, eu vou continuar lendo, você não continua, né? Então, a minha inteligência, ela não é. E até quando eu paro para pensar, assim, né? Tipo, tem algumas matérias, né? Tipo, durante o meu ensino que eu tive, né? Ensino fundamental, ensino médio, que eu não me dei muito bem por causa disso, porque eu era muito baseada em leitura, decoração, né? E tal, né? Decorar texto, então eu nunca me dei muito bem com isso, assim. E aí. Então, assim, não tem sido por livros, tem sido muito por isso que eu te falei, né? Participação em eventos, participação, sabe, em coisas. Eu gosto muito de ver, sabe, de viver experiências, assim. Então, por exemplo, quando eu saí do PicPay, né, quando eu falei, né, que eu saí de maneira meio súbita, assim, a primeira coisa que eu fui procurar fazer foi um intercâmbio, por exemplo, né? Porque inglês sempre foi uma questão para mim. Eu sei inglês, mas é aquela coisa, né? Que eu acho que, como, sei lá, 90 e poucos por cento das pessoas que sabem, né, a língua travam na hora de falar, né? Então eu era esse tipo de pessoa. E aí eu falei, não, eu tenho que me forçar a falar essa maldita língua, né? Então eu tenho que ir para um lugar que só fala isso, que aí eu vou ter que me virar, né? Para falar inglês. E aí eu fui lá e fiz um intercâmbio. Então, assim, esse tipo de coisa, sabe? Os meus métodos de aprendizagem têm sido muito mais coisas mais pro vídeo, pro visual, né? Então, assistir vídeo, ouvir também. Eu gosto, né, de ouvir podcast também. Não tenho ouvido tanto quanto eu gostaria. Eu gosto também de viver experiência. Então, ir em evento, sabe? Ver palestras, essas coisas assim. É óbvio que, dependendo do assunto, aí não tem como, né? Você tem que se aprofundar olhando, sei lá, para a bibliografia daquilo. Né? Então, eu mesma, assim, eu estava escrevendo não um artigo, né? Mas eu estava escrevendo um texto sobre. Eu tive que sair fazendo uma varredura em um monte de artigo científico e não teve para onde ir. Eu tive que ler os artigos. Mas aí, né, não é a minha forma preferida de aprendizagem, sabe? Assim, é mais
viver experiências mesmo, sabe? E visualizar coisas. Perfeito. E a última pergunta é: que tipo de rituais e hábitos você tem na sua vida ou tem tentado cultivar para quando você sair do trabalho, você conseguir se desligar do trabalho e recarregar sua bateria? Olha, mano, essa é uma pergunta difícil, porque eu tô conseguindo fazer isso agora. Eu não sou um tipo de pessoa que conseguia facilmente isso, sabe? Antes de eu entrar na meiuca, né, no último trabalho que eu tava vivendo uma situação dessa, assim, de não conseguir desligar. De sair daqui do escritório, ir lá pra sala e ficar pensando no trabalho, sabe? Ficar pensando nas coisas que estavam acontecendo, assim. E por já ter passado, né, por um burnout, eu fiquei muito assim, cara, não posso deixar isso acontecer comigo de novo, sabe? Então, eu estava encontrando meios para, né, conseguir me desligar. E aí, uma das coisas que estava me ajudando muito, e que inclusive é isso que eu te falei, né, que eu tenho que voltar, né, não somente para academia, mas fazer exercícios físicos de modo geral, é isso que estava me ajudando. Então, por exemplo, eu estava fazendo Krav Maga. Eu não sei se você sabe o que é Krav Maga, né, mas é uma luta que é defesa pessoal, né? E eu gosto muito, assim. Agora não estou fazendo. Tenho que voltar a pagar a mensalidade e tal para voltar. Mas isso me ajudou muito na época que eu tava quase, né, pirando, assim, com o trabalho, né? No último trabalho que eu tava, assim. Então, fazer exercício físico, essas coisas tem me ajudado, sabe? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, mas, né, aí requer, né, um pouco de poder, né, fazer isso, né? Eu gosto muito de viajar, e aí, mas não tenho né, dinheiros para viajar, todos os anos para fora e para vários lugares. Mas assim, eu gosto, por exemplo, de chegou um, um feriado mais longo, eu gosto de minimamente viajar, sei lá, para a praia, sabe, aqui perto de São Paulo, litoral norte, sabe, ir para o mato, sabe, para o sul de Minas Gerais, assim, sabe, levar o cachorro para o cachorro correr lá no mato. Então essas coisas me ajudam muito, muito a desligar, sabe? Mas é isso, assim, no dia a dia, de ter rotina mesmo, sabe? Ah, agora eu vou parar e fazer alguma coisa, ainda não consegui da melhor maneira possível, sabe? É algo que eu tenho construído, de fato. É um processo que cada um tem o seu e a gente vai descobrindo, né, contínuo. Diana, eu gostaria de te agradecer por essa conversa tão ampla, tão profunda, ainda foi assim, e assim, né, foi em T, em que a gente abordou tantos temas, e eu tenho certeza que tudo que você está compartilhando aqui vai ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais sobre o UX, talvez até entender se esse campo é para elas ou não. E eu gostaria de deixar aberto aqui o espaço, caso tenha alguma mensagem final para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast. E se você tiver alguma coisa para divulgar, algum serviço, alguma atividade, suas redes sociais, fica à vontade, o palco é seu. Boa, obrigada. Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite novamente, foi muito bacana a conversa. Eu queria muito deixar, assim, uma mensagem para todo mundo. Gente, nunca deixem de estudar. Eu sei que está havendo um movimento atual, né, aí não sei, de haters, né, contra o estudo, contra a vida acadêmica, né, contra... não sei se você, né, tá acompanhando aí, né, mas tem gente que falando, tipo, que estudar não dá em nada, que estudar, né, tipo, enfim. E assim, eu tô bem nesse momento, como eu falei, né, tipo, de estar tá voltando para a vida acadêmica, assim, e eu vejo muito valor nisso, assim. Então, eu acho que é, inclusive, um dos meus papéis atuais, assim, né, que eu sinto, assim, que é uma das minhas missões, é mostrar o valor disso, entendeu? Que tá que a gente, né, talvez não leve tudo que a gente gostaria, né, da academia para nossa vida profissional, mas a gente tem que entender a importância, sabe, da academia, da ciência, sabe, tipo, no nosso dia a dia e nas nossas profissões, tá? Então, é isso que eu queria trazer de mensagem, assim. Então, gente, não deixem, sabe, de estudar, estudem sempre. Se vocês querem fazer pós, se vocês querem fazer mestrado, doutorado, tipo, continuem nessa vida. É difícil, né, ser pesquisador nesse mundo. Pesquisadores só são ignorados, né? A gente vê aí, né? O pessoal que tá falando há 50 anos do aquecimento global, né? Nunca ninguém ligou para eles, tadinhos. Mas aí a gente, né? A gente é com a gente, né? Que está aqui estudando e, né? Gerando esses conhecimentos, né? Que faz com que as outras pessoas que cheguem no mercado, né? Consigam consumir, consigam, né? Aprender. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto muito de gerar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, não deixem de fazer isso também. E aí, de divulgação, eu acho que tem o meu Instagram, que é um Instagram profissional, que, né, eu posto lá as coisinhas que eu faço, né, tipo de research, eu faço, quando eu for para eventos, né, eu viro a blogueirinha, né,
fico postando os eventos que eu tô, os eventos técnicos, que é o de designer.ux, o XR, né, que é de UX Research, então é de designer.uxr, tá? Esse é o meu Instagram profissional. Tem eu no LinkedIn também, é só buscar lá pelo meu nominho, Diana Fournier. Provavelmente eu vou ser a primeira que aparece. Eu acho que tem outras Dianas Fournier no mundo, obviamente. Mas talvez eu seja a primeira que apareça ali. Acho que é isso, gente. Quem quiser entrar em contato, tiver qualquer dúvida, pode me procurar nessas redes aí, que eu tenho um prazer em responder. Eu tenho um SLA de resposta. Tempo de resposta ali um pouco grande, porque às vezes eu não olho com frequência, né? Tipo, essas mensagens. Mas fiquem tranquilos que eu sempre estou respondendo ali quando posso, né? Como posso. Beleza? Muito obrigada, e essa foi a Diana Fournier. E esse foi mais um episódio do Freecodecamp em português. Até a próxima!